A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela está perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste. Fala, empreendedor, está começando mais um Dericast. Eu sou o Paulo Albuquerque. E eu sou o Derian Campos. Hoje nós temos um tema bastante motivador para você. E nós trouxemos nosso amigo, pastor Denilson Silva. Obrigado, Paulo. Obrigado, Aderian. Nada, vai ser um prazer poder participar e compartilhar de fé e de visão de negócio. E como já dissemos, o tema hoje é fé e negócios, é sociedade com Deus. Antes de começar, eu quero ler aqui um texto que a gente separou, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram os bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Você aí na sua casa, você depois medite nessa palavra. Hebreus capítulo 11 é um capítulo totalmente que fala sobre você. Você que espera, acredita em algo, e isso se chama fé, em outras palavras. E a gente quer começar, passando para o pastor Denilson, fazer uma oração, não somente pelo programa, por nós estamos aqui, mas pelas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo nesse exato momento. Amém. Então vamos usar a nossa fé. Isso, você que está aqui, você que está em casa, oremos. Ó grande arquiteto do universo, Deus criador dos céus e da terra, através, ó Pai, deste programa, dessa visão que o Senhor deu, ó Deus, aos fundadores deste programa, nós estamos aqui, ó Deus, para abençoar e também ser abençoados. Sob esta palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós possamos ter, ó Deus, a fé, a visão, o entendimento necessário do que devemos fazer, para que possamos avançar e progredir para a Tua glória e para o Teu reino. Abençoamos esse programa em nome de Jesus e amém. 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 Começamos o programa de forma diferente, né? Bem forma diferente, inusitada. E aproveitando a presença do pastor, né? A gente quer perguntar para o pastor Denilson, quem é Denilson Silva? Vamos lá. Denilson Silva, deixa eu falar com você que está em casa aqui, é um pregador do Evangelho. Eu costumo me apresentar como servo de Deus. Há 25 anos completo agora que prego o Evangelho dentro desse ministério, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Esposo, pai de 2 filhos, cursei administração, estou na metade do curso de Direito e apaixonado por Deus. Alguém que gosta de ajudar pessoas, porque a fé é isso, a Bíblia Sagrada é isso. É um livro que para alguns é um livro de autoajuda, para mim é o livro da vida, porque na Bíblia você tem instruções do que acontece antes de nascer, durante a vida e o que vai acontecer pós-morte. Então eu me resumiria dizendo que eu sou alguém, vamos dizer assim, muito grato a Deus, mas ao mesmo tempo muitas vezes insatisfeito. E essa palavra insatisfação eu falei de propósito já para encaixar no tema de hoje, que é empreendedorismo. Porque eu enxergo que todo empreendedor, a partir do momento em que ele se contenta, a partir do momento que ele se satisfaz, a partir do momento que ele diz basta, chega, ele para de crescer e ele está fadado a ficar no esquecimento. Então eu me considero uma pessoa insatisfeita. Cada culto, Conformado, cada né, pastor? Cada culto, cada oração, eu sempre coloco dentro de mim que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter buscado mais. Eu costumo usar muito um jargão que é: eu sou grato, porém não satisfeito, que a partir do momento em que eu me declarar como satisfeito, eu vou parar. Então eu acho que eu, como pregador, minha palavra final seria essa: sou muito grato pela vida e por tudo, mas a satisfação é algo que ainda está longe, porque a Bíblia diz que, a exemplo do apóstolo Paulo, ele só se deu por satisfeito quando acabou a carreira. Eu tenho muita vida pela frente. Amém. Amém. Eu acho que também, se você dá por satisfeito, você acaba entrando numa zona de conforto, né? Não passa daquilo, até aqui tá bom. Na verdade não evolui, né? Essa questão da satisfação, eu acho que assim, ela primeiro que não há um padrão, não há um parâmetro mundial, nacional, que é bom para um, não é bom para outro. Sim, sim.
Primeiro falando de fé. Eu acho que a satisfação na questão da fé faz com que a pessoa se torne morno. A Bíblia, no livro de Apocalipse, há uma referência ao Derian e Paulo, que diz o seguinte: tomara que seja frio ou quente, porque se você for morno, disse Deus, eu vou te vomitar. A questão de ficar em cima do muro, né? Morno é aquela pessoa que está em cima do muro, é aquela pessoa que tanto faz, tanto fez. Se eu tenho que comer hoje, não importa o que vai acontecer amanhã. Se hoje eu estou vivo, amanhã eu não quero nem saber. E assim, o morno é uma palavra que denota assim, uma série de coisas. Seria um desleixo? Também podemos classificar com desleixo, poderia classificar como uma pessoa acomodada, como nós já falamos aqui. Uma pessoa que não tem visão, que não tem sonho, que não tem perspectiva, que não deseja melhorar, que não deseja crescer. E um dos princípios básicos, um dos pilares da fé é o livre-arbítrio. Claro. Significa dizer que a partir do momento em que a pessoa que está nos acompanhando, ela se dá por satisfeita, nem Deus pode fazer mais nada. Porque toda mudança parte de um princípio de vontade, de querer. Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa, né? Se você não expressa a sua vontade com as suas palavras, ações e atitudes, a vontade de Deus, por mais que Ele seja soberano, Senhor sobre tudo, Ele não vai te obrigar a vencer, dúvida, a avançar e a crescer na vida. Tem que partir de você, né? Senão não funciona, né? Há uma das palavras que eu carrego, né? Como pregador, eu carrego várias mensagens no coração. Mas uma das palavras que eu carrego é Mateus 7,7. Lá diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abre. 3 coisas. Peça, a Bíblia diz, peça, busque e bata. Eu termino. Quem tem que pedir? Sou eu. Quem tem que buscar? Sou eu. Quem tem que bater? Também sou eu. Então eu não tenho que culpar ninguém pelos resultados que, quem sabe, a pessoa não está satisfeita. Legal. Bacana. Paulo. Bacana. Pastor, você acabou falando um pouco mais quem é você, mas como tudo começou na sua vida? Vamos lá. Chamado, até mesmo antes do chamado você já trabalhava, né? Sim, perfeito. São quantos anos de ministério, pastor? 25 anos de ministério. 25 anos de ministérios, mais e antes 33 anos de cristão, né? E antes? Então vamos lá. Eu quero saber de antes. Vamos lá, Alderian. Antes é o seguinte, eu tenho 43 anos. Você é de São tentando Paulo? diminuir. Cara nasceu em São Paulo. Novinho, hein? Eu tenho 43 anos de idade hoje, né? Nesse momento estamos menino, gravando. né? Um menino ainda. Menino, garoto ainda. Garoto. Nascido em São Paulo, capital, zona leste de São Paulo, né? Para quem conhece São Paulo, zona leste é a região de Povão, onde ficam os estádios de futebol e etc. Porém, logo cedo, 4, 5 anos de idade, eu mudei com a minha família para o interior do estado de São Paulo. Ali eu vivi a minha infância e ali, juntamente com a minha família, fui trabalhar na roça, como qualquer pessoa normal da minha idade, da minha época. Desde os 8 anos, 8 para 9 anos, já fui para a roça trabalhar, acordava 3, 4 horas da manhã. Não, aprendi a dar valor à vida logo cedo, né? 3, 4 horas da manhã, levantando e ia para a roça. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu expressei a minha insatisfação com a vida que eu vivia. Não, insatisfação no que sentido? Eu, dos 9 aos 15 anos, eu trabalhei boa parte da minha vida na roça. Na época, lá na região que eu morava, era colheita de laranja, tinha cana, tinha gado. Era isso que eu fazia juntamente com a minha família, né? Porém, quando chegou aos 15 anos, ainda antes da idade, ou seja, ainda de menor, um dia eu cheguei para minha mãe e expressei, meus pais expressei, olha, eu quero ir embora daqui. Eu quero mais do que isso. Eu quero estudava ou não? Eu estudava e trabalhava, né? Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então eu expressei para eles o meu desejo de vencer. A minha mãe e meu pai, por ser de uma origem humilde, eles estavam acostumados àquilo, eles me aconselharam a ficar lá, permanecer lá. E eu insisti. Houve ali uma discussão sadia, né? Uma discussão respeitosa, claro, no sentido de eu quero ir, até que uma oportunidade se abriu. E eu então fui embora, sozinho, com a bênção dos meus pais, não com a vontade. Sozinho, literalmente? Literalmente sozinho. Não era a vontade deles, mas eles me abençoaram. E eu fui, na época, morar com um tio que morava numa cidade bem maior, próximo de São Paulo já. Em relação de onde eu estava, já era um grande avanço. E nesse período foi quando eu comecei a trabalhar em várias coisas, mas o principal que eu dediquei mais tempo foi como representante comercial. Vendedor. Empreendedor. De uma certa forma, eu representava uma empresa de porte médio,
onde eu vendia para mercados, farmácias, padarias. Eu tinha uma lista de produtos de mais de 1.000 itens. Era um representante comercial. Representante comercial. E uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, Paulo e Alderian, e a você que está em casa, primeiro as limitações que a vida nos impõe e aquelas que você aceita. Claro. As limitações que a vida lhe impõe é uma. Aquelas que você aceita pode não ser a mesma. A vida pode ter lhe imposto. No meu caso, eu nasci em São Paulo, capital, quer dizer, o centro financeiro do Brasil, vamos dizer assim. Da América Latina, Da América Latina, porém eu fui morar no interior e morar na roça, literalmente, na roça, na fazenda, no sítio. E eu cresci nesse ambiente. Só que dentro de mim nascia uma insatisfação, gratidão, porque eu estava vivo, porque não faltava comida, eu tinha que comer. Quem já morou na roça sabe disso. A roça você não tem grandes luxos, mas não falta comida. Sim, com certeza. Você tem o que comer. Porém, nascia dentro de mim uma insatisfação. E eu fui com vontade de crescer, de vencer, de melhorar de vida, de sair daquela situação. E eu, então, como representante comercial, nesse tempo, havia uma outra barreira, além da onde eu estava, para onde eu fui. Eu fui gago até os 13 anos. Mesmo? Eu fui gago até os 13 anos. Então, quem me conhece da minha infância, se alguém estiver assistindo e me conheça, com certeza dessa época, vai ter gente assistindo. eu fui gago até os 13 anos. E eu, assim, como gago, eu tenho um tio que até hoje ele é gago, e eu puxei isso dele, eu fui gago. Nem parece, pastor. Então, imagine você um gago, o gago, quando ele tem que confrontar alguém, falar Aí com o alguém, bicho pega, ele hein, trava. Trava. Ele trava, quer dizer, eu no colégio eu sofria, hoje se chama bullying, naquela Sim. época era normal, era comum naquela época, porque devido à minha gagueira, eu travava, às vezes diante de certos cenários. Timidez também, a questão da... Todo gago ele tem um pouco de timidez, né? A baixa estima do gago é lá embaixo. Por que ele é lá embaixo? Porque ele não consegue se comunicar. Não é que ele não queira, não é que ele não saiba, ele não E consegue. acaba sendo, às vezes, menosprezado pelos demais, né? Porque as pessoas, elas julgam, né? Julgam. Sabe aquele ditado, não julga um livro pela capa? Sim. É popular, mas a verdade. primeira impressão, É a que fica. infelizmente, é essa. Então, nesse meio tempo, eu enfrentei esses dois desafios, que era sair do interior, bem do interior de São Paulo, para ir para uma grande cidade, sozinho, aos 15 anos, né? Estou falando isso de mais de 30 anos, quase 30 anos atrás, 28 anos atrás. Então, foi um grande desafio para mim. E eu, então, comecei a trabalhar como representante comercial. Tinha uma lista de produtos, né, que eu tinha que oferecer. Lembra que produtos eram? Era mais de 1.000. Era mais de 1.000 itens. Tinha Mas qual era o segmento? Era saúde? Secos e molhados. Ah, tá. Secos e molhados. Ou seja, tinha desde embalagem, salgadinhos, não vou fazer propaganda aqui, Sim, daquela sim, marca claro. famosa. Tinha salgadinhos de pacote, tinha embalagem, tinha remédio também. Aqueles remédios Era um bom populares. vendedor já naquela época? Eu acredito que não, eu aprendi. Foi aprendendo, Eu né? aprendi, até porque assim, eu estava vencendo a gagueira, eu estava numa cidade grande, e eu não diria, mas eu tive bons professores e eu consegui extrair aquilo que eu gostava. Pastor, o senhor lembra do primeiro dia nesse emprego? Como é que foi? Olha, sinceramente, o primeiro dia não, eu lembro da sensação. Porque assim, a sensação é um negócio conquista. assim, é uma mistura de conquista, de adrenalina, de mistura de medo, mas é um medo que não lhe faz travar. Sim. É um dos melhores medos, né? Com certeza, porque toda pessoa que quer empreender, que quer ter sucesso na vida, O friozinho na barriga, aquele negócio que dá. isso tem que faz ter, né? parte, isso faz parte do processo, né? Isso é natural. Então, eu não lembro quando foi não, mas eu lembro que assim, eu tive bom professor. Inclusive esse vendedor que foi um professor para mim, ele morreu anos depois de um acidente, e o nome dele era Jair. Mas ele me ajudou muito, porque ele era o melhor vendedor da empresa e eu fui trabalhar com ele durante uma semana para aprender como é que fazia, como é que negociava, como é que abordava, como é que tratava, como é que cumprimentava, como é que você oferecia os produtos, como é que você recebia um não. Porque todo vendedor, Alderian e Paulo, ele recebe mais nãos do que sim. Com certeza. Todo vendedor. Se o vendedor ele atende 10 clientes por dia, em média de 7 a 8 vai dizer não. Com certeza. Média. Isso é pesquisa, né? Entendeu? Isso é fato. Então, assim, eu tive que aprender a ouvir não como resposta. Eu tive que aprender a falar com pessoas de classe social Todos os superior a tipos, mim. né? Comportamento, Sim, personalidade, tudo. porque eu lidava com dono de grandes mercados. Pessoas que tinham muito dinheiro. Mas eu também lidava com o dono do botequinho que vendia lá só cachaça. Sim, claro. Entendeu? Então, assim, eu tinha que saber lidar com esse público. E foi uma bela escola. Fiquei 1 ano e 8 meses, aproximadamente, nesse ambiente. Avançando um pouquinho mais na minha história, foi quando eu tenho na minha família um tio que já é pastor e eu
ele me convidava para fazer a obra de Deus, porque ele via, segundo ele, em mim chamado. Outros pastores, amigos que me conheciam, me convidava para fazer a obra de Deus. E eu então ficava relutando. Eu brigava comigo mesmo, porque eu era um garoto que nasci em São Paulo, capital, um vislumbre de uma metrópole. Já estava ganhando bem, já? Quando eu fui para esse ramo, eu ganhava sozinho mais do que a minha família toda junto. Olha que legal. E trabalhava de segunda a quinta. Rapaz, venda é mágico, né? Venda. É uma coisa assim, qualquer tipo de venda, né? É. Sabe aquele ditado? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço? Então verdade. isso se aplica. Com certeza. Hoje você pode negociar, você pode vender qualquer coisa. Você negocia o seu tempo, Com você certeza. negocia o seu conhecimento, você negocia um monte de Hoje coisa. a venda é mágica mesmo. Sabe? Então, assim, em resumo, essa foi a minha vida antes de aceitar o ministério pastoral. Então, trabalhei durante 1 ano e 8 meses. Ali tive sucesso, ganhei dinheiro, como eu lhe falei. Tive sucesso, estava vivendo bem, servindo a Deus, que era a minha fé. Eu sou cristão desde os 8 anos. Estava servindo a Deus no banco, né? Servindo a Deus, eu ajudava o meu pastor abrindo algumas reuniões, cuidando da juventude. Mas era Já estava engajando já, né? Voluntário. Internacional da Graça também? Mesmo ministério, até hoje. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Quando na minha igreja, por exemplo, não tinha quem tocava Os curiosos teclado. vão dominar o mundo. Ele aqui. A curiosidade ela transforma pessoas comuns em gênios, né? A curiosidade é incrível. É verdade. Na época da minha igreja, Verdade, por sim. exemplo, ela era pequena na época, né? Assim, em termos estruturais. E o meu pastor, às vezes, quando ele não tinha ninguém para tocar instrumento de corda, eu ia lá e abusava e tocava instrumento de corda. O senhor canta bem, rapaz. Eu só vi eu cantando já vi o senhor Obrigado cantando. pelo cantar bem. Canta bem. Teve que aprender na... De vez em quando não tinha quem tocava bateria, eu ia lá pra bateria e tocava a bateria. O senhor não é um Jordão, não, porque o Jordão ele é uma banda. Paulo Jordão, né? ele é mil e uma O coisa, Jordão Jordão. Toca tudo, homem. Eu amo e eu acho que assim, eu não digo nem que eu sei, mas o que eu me identifico é em pregar o evangelho. Legal. Mas tudo em relação à igreja eu faço. Desde atender a pessoa na rua, a orar, a evangelizar, a tocar os instrumentos, a abrir uma reunião, fazer o que for necessário. Mas o que eu amo é pregar o evangelho, né? É a minha vocação. Pastor sempre foi assim mesmo, de ver lá, e tem um problema, não, vou lá, deixa que eu faço. Não, tá faltando isso, deixa que eu faço. Olha, pegando a fé, ainda falando de fé, para depois a gente entrar nessa questão empreendedora, eu vejo o seguinte. Qual é a diferença, por exemplo, entre o dono de uma empresa e o funcionário? Em regra, ambos podem fazer a mesma coisa. Mas, em suma, eu costumo dizer o seguinte, que o dono da empresa, se ele chegou a esse posto, ele já passou por um nível de ele saber como é que funciona tudo daquela empresa. Ele pode não ser mestre, ser o melhor naquela área, mas ele entende, falando aqui desse cenário, ele entende o que é a luz, o que é o microfone, o que é filmar e etc. Eu, na qualidade de pastor, respondendo a sua pergunta, quando eu chego nesse posto que hoje eu ocupo de pregar o evangelho, já há 25 anos, eu entendo que eu já tive que passar por vários outros processos, que é saber atender as pessoas, visitar doente, fazer velório, realizar casamento, orar por crianças que nascem, atender casais que estão se separando, porque o pastor ele é isso, ele acompanha pessoas desde quando a criança nasce até o velório, quando a pessoa está se casando ou está falando em divórcio, quando a pessoa está empreendendo, ela quer uma direção para o negócio, ou quando ela está falindo e quer ajuda espiritual. Então assim, você tem, respondendo a sua pergunta, que ter uma visão aberta, ampla, né? Em administração se diria macro, ou seja, uma visão macro, que você vê assim todos os ângulos. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, hoje a gente, não que a gente saiba, mas até porque pessoas, elas não são estáticas, elas mudam, cada um tem um gosto, cada um tem uma cabeça, um perfil, mas em regra geral, sim, todo pregador ele tem essa obrigação implícita de conhecer e lidar com as pessoas das mais diversos grupos, classes e perfis. Na verdade, o pastor ele é um especialista em pessoas, né? Em comportamento, emoções, sentimentos. De uma certa forma, vamos falar assim numa linguagem empresarial, seria isso, Alderino, tá? Especialista em pessoas. Mas o grande especialista é Deus, né? Sim, claro. Numa linguagem bíblica seria assim, o pastor ele é um instrumento usado por Deus para poder não só identificar, mas tentar ajudar a pessoa naquilo que a pessoa está passando. E qual é o tipo de ajuda? Através de uma palavra. Salmo 109, por exemplo, 107, versículo 19,
A Bíblia diz que no passado, quando o povo precisava de ajuda, Deus mandou uma palavra. Então, às vezes, a ajuda que a pessoa precisa é só de uma palavra. Tem gente que nos procura na igreja, independentemente de qual seja o caso, às vezes o que ele precisa é só desabafar. Legal. Que ele encontra na figura de um pastor, que ele ou que ela confia, ainda que não possa fazer nada, mas pelo menos vai ouvir e vai orar por ele. Eu, em algumas situações assim, na igreja, né, trabalhando, e às vezes eu chegava de uma forma bem assim, deprimido, abatido, às vezes com algum problema, e aquela palavra ia assim na veia. Eu trabalhando e sendo edificado. Então isso pra mim é bênção dobrada, né? Que bom, Muito bom mesmo. Que bom. Pastor Denilson, Vamos lá. todo mundo sabe que o sucesso ele inspira, mas o que realmente ensina as pessoas é o fracasso. Qual a sua percepção a respeito disso? Eu concordo primeiramente com essa declaração. Eu acho que assim, o fracasso ensina mais, as quedas ensinam mais. Eu acho que o sucesso pode ensinar, mas é mais difícil, porque a pessoa ela fica encantada com o sucesso, ela fica encantada com as realizações. Então eu acredito que o fracasso acaba ensinando mais, uma vez que essa pessoa, ao cair, ela não fica caído. O provérbio fala, né, isso, né, que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque assim, quando a pessoa ela cai, ela tem uma tendência natural de se questionar: por que eu caí? Sim. Por que deu errado? Quer encontrar culpados, né? Por que eu não consegui? Por que não funcionou? Por que não está dando certo? Por quê? E assim, os porquês fazem parte da história bíblica, até de Jesus. Sim. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Jesus quando estava na cruz do Calvário, Mateus 27 diz que Jesus, estando pendurado na cruz, em agonia, a Bíblia diz que já estava chegando, se aproximando da hora da sua morte, ele ali na cruz, ele gritou, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que tradução em português é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Jesus já sabia que ele viria ao mundo, que ele seria crucificado, que ele carregaria os nossos pecados. Então, ele já sabia tudo o que ia acontecer. A questão é, se Jesus já sabia que ele passaria por aquilo, por que na cruz ele ainda diz para Deus: por que me desamparaste? Esse porquê de Jesus na cruz expressa o lado humano que eu e você, todos nós temos. Estava em forma de humano, né? Sim, e principalmente a única vez na Bíblia que eu me lembro, posso estar equivocado, que Jesus tenha perguntado para Deus o porquê, foi quando ele estava com dor. Sim. Ele não perguntou porquê em outros momentos, em outras ocasiões. Então, pegando esse gancho, eu interpreto que todas as vezes que a pessoa cai, ou ela está em dor, ela está em sofrimento, é uma oportunidade dela reavaliar, dela olhar para si e se perguntar: por quê? Por que me falta dinheiro? Por que o que eu ganho não é o bastante? Por que eu não sou promovido? Por que o fulano foi promovido e eu não fui? Por que o fulano tá comprando uma casa e eu não compro? Por que o fulano tem um carro e eu não tenho? Porque, de uma certa forma, esses porquês, eles nos ajudam a nos avaliar. Agora, há uma frase, é cheio de frase, né? Mas há outra frase que eu adoro frase. Eu gosto de frase. Que não é feio cair, o feio é permanecer caído. Com certeza. Porque assim, todos nós estamos sujeitos comungo da a cair. mesma opinião. Que bom. Todos nós somos sujeitos a cair, a confiar em pessoas erradas, a falar o que não deveríamos ter falado no momento oportuno. Para a pessoa errada. Para a pessoa errada, confiamos demais. Claro. Tá? Então todos nós estamos sujeitos. Agora, o belo, o bonito de tudo isso é, uma vez que você tenha caído, não continue caído. Entendeu? Há uma frase, me fugiu agora o autor do livro, mas que eu aprendi na faculdade, em que dizia assim: olha, que do fundo do poço ainda dá para se ver as estrelas. Ou seja, você pode estar no fundo do poço. A questão é não olhar para o poço, é você olhar para onde você quer chegar. Eu acho que quando o fundo do poço ele é uma ótima oportunidade para a pessoa se refazer, né? Se reconstruir. Porque quando ela chega no fundo do poço, ela não tem mais para onde ir. A única vantagem dela é olhar para cima e realmente fazer por que sair dali, né? Uhum. Mas então, você sabe, Alderian e Paulo, que mesclando esse assunto, sair do fundo do poço, há várias referências na Bíblia, e uma delas é 3 de João, versículo 2, que diz assim: como bem vai a tua alma. Amado, desejo que tudo vai bem na sua vida, como bem vai a tua alma. 3 de João, versículo 2 diz: como bem vai a tua alma. O que é a alma na Bíblia? É a concepção de mente, mentalidade, pensamento.
Quando a pessoa está no fundo do poço, ela tem a opção de desistir ou de olhar para cima. Claro. O que você falou é uma visão empreendedora, é uma visão de quem vai vencer, é uma visão de quem vai fazer alguma coisa para sair. Mas se a pessoa, na cabeça da pessoa, ela não tiver essa mentalidade, e esse programa, acredito que seja Claro. para isso, ela vai olhar para baixo, ela vai esperar a morte, ou se brincar, ela vai cavar para afundar ainda mais. Vai, exato. Né? Entrar numa dívida, às vezes pegar empréstimo para pagar uma outra dívida, às vezes se misturar com pessoas erradas. Aí Então, vai entrar num ciclo que é destruidor, né? então o poço ele pode ser um patamar em que a pessoa ela vai abrir um alçapão para se afundar mais, ou pode ser um ponto de partida para a pessoa olhar para as estrelas, olhar para cima e falar, daqui eu saio, eu vou vencer. E uma coisa legal, se é que podemos falar de legal de estar no poço, é que qualquer coisa acima do nível do poço já é melhor do que estar no poço. Uma coisa legal de você reagir às suas quedas, aos teus fracassos, é a pessoa entender que qualquer resultado acima daquilo que você estava vivendo já é 100% em relação daquilo que você tinha. Já é 100% em relação àquilo que ele vivia. Então, Alderiano, eu concordo contigo que o fundo do poço pode ser uma bênção desde que a mentalidade dessa pessoa tenha essa perspectiva. Eu vou sair daqui, eu vou me levantar, eu vou mudar de vida e assim por diante. É porque quando a pessoa está no fundo do poço, a primeira coisa que acontece com ela é a parte emocional dela, né? Ela fica emocionalmente abatida e aí fica mais difícil reagir, né? Eu costumo imaginar, Alderiano, que a pessoa pode ficar sem dinheiro. Eu acho que por N razões, roubo, sequestro, negócio errado, enfim, ela pode ficar sem dinheiro. Mas se a pessoa ela tem uma mente empreendedora, uma mente de visão visionária, ela mesmo estando sem dinheiro, ela consegue ir longe. Ela consegue fazer muita coisa. O problema de muitos é que elas esperam o copo estar na mão dela e está cheio de água. E se não tem água, ela não vai até a fonte buscar água. Ou se ela não tem copo, ela não sabe ir lá improvisar um copo. Entendeu? Então, assim, o problema de muitos é quando não tem, eles dizem o que não tem, mas eles não usam o que tem. Uma coisa é você falar o que você não tem. Ah, eu não tenho dinheiro, ok. Mas o que é que você tem? Isso. A Bíblia, por exemplo, segundo Reis capítulo 4, fala a história de uma mulher. Já ia falar, já. Que bom. Que ela não tinha farinha, que ela não tinha azeite. Mas o profeta perguntou para ela, mas o que você tem? Usa o que tem, né, minha irmã? Usa o que você tem. Usa o que tem. Ela disse, só tem um pouquinho de azeite. Ah, que seja. O que é que você tem? Ah, eu só sei fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui de 2 exemplos do que é ser empreendedor. O primeiro relacionado aos meus filhos. Há um tempo atrás, de vez em quando a gente tem essa conversa dentro de casa, né, para os meus filhos. Legal. Independentemente de precisar trabalhar ou não, que eles têm que trabalhar, que eles têm que dar valor à vida, quanto custa uma internet, quanto custa um ar-condicionado e etc. Aí um tempo atrás, a minha filha, eu me refiro quando ela tinha 13 anos. 13 anos. A minha filha chegou com dinheiro em casa. E como qualquer pai, o filho chega com dinheiro em casa, o que está acontecendo, né? O que houve? Da onde apareceu esse dinheiro? E eu e a minha esposa fomos pressionados. O que aconteceu? Da onde você extraiu esse dinheiro? E ela disse, pai, eu ganhei na escola. Ganhei na escola? Como assim? Como é que ganha? Como é que você ganha dinheiro na escola? Não, é que eu vendi os meus desenhos. Que desenho? Ela pegou e mostrou um desenho, uma folha de sulfite. Olha aí. Eu fiquei assim... Quantos anos? 13 anos na época. 13. Eu fiquei assim extasiado. Falei, como é que é isso? E o desenho estava perfeito. Falei, rapaz, a minha filha é uma Picasso. Vou ficar rico. Sabe, aquele desenho perfeito. Eu fiquei Legal. assim. Talento nato, né? Aí eu já virei um pai babão. Falei, filha, como é que você conseguiu fazer o desenho desse jeito tão perfeitinho e tal? Ela foi e me explicou. No quarto dela, ela tinha, na época, a tela do computador de mesa. Ela pegava uma folha de sulfite, colocava por cima e contornava o desenho. Ficava perfeito. E vendia na escola por alguns centavos, não lembro o valor mais, só para os colegas pintar, mas o desenho estava pronto. E assim ela ganhou dinheiro. Pai pastor fazia isso, só não vendia os desenhos, ó. Perdi foi dinheiro mesmo. Você Então. perdeu dinheiro. Fazia um monte de Dragon Ball, um monte de desenho, falava que eu que tirava aqui que eu desenhei, ó. Os caras desenhou de cabeça, de cabeça. Copiando, pô. Copiando. E o segundo foi o meu filho, que 1 ano mais novo, aos 12 anos, ao tempo depois ele também apareceu com o dinheiro em casa, e eu fiz a mesma pergunta, como é que você chegou com esse dinheiro em casa? E ele me disse que no caso do meu filho, ele vendia bloquinho no intervalo da sala de aula. Falei, como assim bloquinho?
Ele pegava nada menos do que uma folha de caderno, cortava em vários pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, passava uma colinha na ponta, virava um bloquinho com meia dúzia de folhas e ele vendia por 50 centavos na hora do intervalo e comprava o lanchinho dele. Então, voltando ao assunto, para empreender, a pessoa ela tem que parar de dar desculpa e tem que usar o que tem. A grande verdade é que as pessoas elas são boas para dar desculpa. Elas são muito boas para falar do que não tem, mas elas têm dificuldade de usar, de reconhecer, falar aquilo, e reconhecer que tem. aquilo que tem. É verdade. Eu concordo. Pastor, o senhor acredita no acaso? Eu uso na igreja a seguinte expressão para te responder. Coincidência ou providência? Porque o que é o acaso, na minha leitura? O acaso é, alguns chamariam de coincidência, alguns chamariam de sorte, Sim. alguns chamariam isso de... você nasceu virado para a lua, expressão popular. Sim, sim. Bem, o que eu entendo, Alderião? Eu entendo de providência. Eu entendo que Deus é um Deus que providencia para você aquilo que você precisa. Ele providencia para você aquilo que é necessário, os meios, os recursos necessários para você fazer alguma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, você que está em casa, a Bíblia diz assim: é Deus quem te dá sonhos e é Deus quem te dá poder de realizá-los. Com essa palavra eu te respondo dizendo o seguinte: eu acredito que Deus ele providencia colocar você no lugar certo, na hora certa, de conhecer a pessoa certa, te dá habilidade para você fazer aquilo que é necessário. Quer saber como é que nasce, por exemplo, dentro desse contexto, um empreendedor? É aquilo que te motiva, aquilo que te dá brilho nos olhos, aquilo que te dá gana de vencer, vontade de realizar ou de resolver. Na Bíblia, e tudo isso que eu estou falando é Bíblia Sagrada. A Bíblia fala a história de Moisés. Como é que Moisés se transformou num libertador? Simples. Moisés era hebreu, foi criado como filho de Faraó, neto de Faraó, na verdade, e um dia ele resolveu passear, montado lá no seu cavalo, na sua carruagem, e ele avistou um soldado egípcio, ferindo e matando um escravo hebreu. Ele ficou com raiva. Ali nasceu o libertador. Ele ficou com uma raiva dentro dele, com uma raiva tão grande que ele foi brigar pelo hebreu. Transformou numa ira, né? Tempos mais tarde, aquela ira fez dele um libertador. Então, o acaso, Alderian, eu gosto de usar na minha fé, como providência de Deus. Ou seja, é por acaso que eu estou aqui? É por acaso que você chegou onde chegou? Não, eu acredito que assim, Deus providencia. Cabe a você despertar dentro de você essa ira, essa gana, essa vontade, essa visão, este sonho e vários outros nomes que poderíamos usar aqui para falar a mesma coisa. Sim. Eu acho que assim, o acaso é apenas uma nomenclatura, mas o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer, qual vai ser o sucesso que você vai obter, depende daquilo que você vai fazer com as oportunidades que vão aparecer no seu caminho. Você tem que agarrá-la, você tem que aproveitar. E a vida, eu costumo dizer que ela é curta, ela... Sim. Por mais que alguém viva 100 anos, que para a maioria é muito tempo, ainda não é nada. 100 anos passa rápido. A gente pensar no nosso Acre, por exemplo, o tempo, os poucos anos que o Acre virou Brasil, tem menos de 100 anos. Tem gente que mora no Acre hoje que, desde a época que o Acre era o país da Bolívia, né? Território boliviano. Então, assim, é rápido, passa muito rápido. Todavia, todas as vezes que o acaso ou a oportunidade ou a provisão, ou qualquer outra nomenclatura que a gente use aqui, aparecer na sua frente, cabe a você aproveitar para agarrar isso e fazer acontecer. Quando a oportunidade bate na tua porta, tem que estar pronto, né? Preparado, pelo menos. Preparado no sentido de, pelo menos você... Eu acho que todo empreendedor, ele pode não saber o próximo passo, mas Sim. ele sabe qual é o primeiro passo. Sim. Aí eu volto à primeira palavra que o Paulo leu. A fé, ela faz isso. Sim. A fé, ela faz isso. O empreendedor ou a pessoa que tem uma ambição de crescer na vida, ela tem que estar preparada, ainda que não seja para tudo. Sim. Que eu acho que esse é um outro erro que as pessoas cometem. Tem uma frase que eu gosto também, que é antes feito do que perfeito. Sim. Né? Muita gente verídica, não empreende porque espera no momento certo, nunca vai chegar esse momento certo. É verídica. Né? Entendeu? Então, assim, pegando um gancho no que o Paulo leu lá no começo, Hebreus 11:3, ele leu assim, ó: e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era. Ou seja, tudo que foi feito por Deus foi feito do nada. Sim. Então, como você acabou de usar essa frase, a pessoa tem que começar.
E assim, você pode não enxergar o próximo passo, mas se você enxergar onde você está pisando hoje, agarre essa oportunidade. Dá o Pastor, primeiro passo. pegando essa linha que acabou de falar agora, o senhor acredita que José, quando teve os 2 sonhos, ele já esperava que lá no futuro ele ia ser alguma coisa grande na tribo lá que ele estava? Porque o pai dele, a Bíblia diz que o pai sabia a interpretação, né? Eles entenderam, os irmãos entenderam. Claro, José nem ia saber que ia ser governador do Egito, mas naquele contexto, eu acho que ele já sabia que lá no futuro ele ia ter algum propósito aquilo que Deus mostrou? Ele não sabia o que seria, mas ele sabia que chegaria. Não sabia o processo, né? Não saberia o processo, não saberia qual cargo, qual tempo, Sim, qual prazo. nada. Mas tanto ele sabia que aquilo ia acontecer que ele contou. Que ele espalhou a notícia para os seus irmãos. Então assim, quando Deus deu a ele um sonho, ele entendeu, isso vai se cumprir. Meus irmãos vão se curvar diante de mim. Numa época de hierarquia. Fosse hoje, pegar uma pena dos irmãos. Pois é. Hoje ainda Na subentende. verdade, eles pegou, né? De uma certa forma, sim. Hoje até que subentende, porque assim, hoje não existe mais na nossa cultura essa hierarquia, mas naquela época não. Era pesado, né? Era o filho mais velho, era uma afronta muito grande o filho menor, o caçula, falar que ia ser maior do que o filho mais velho. Porque mais a metade da herança do pai ficava para o filho mais velho. Então ali naquela situação de José, entrou um propósito de Deus, né? Porque ele foi imaturo em contar o sonho para os irmãos, né? E para o pai. E o sonho que ele contou levou ele para o poço. Ele foi imaturo numa linguagem religiosa. Sim. E ousado numa linguagem empreendedora. Sim, claro. Né? Então, Já assim, tinha um lado empreendedor dentro dele, né? dentro dele. Por quê? Porque quando ele conta o sonho, primeiro, ele estava expressando o que ele acreditava. Sim. Porque se ele não acreditasse, ele não contava Claro, o sonho. com Então, certeza. com isso eu respondo a sua pergunta. Todavia, assim, quando ele contou o sonho, e a ousadia era, porque naquela época, Rúben, o irmão mais velho, ele ficava com 50% da herança de Jacó. Era chamada a bênção da primogenitura. O que é a bênção da primogenitura? O filho mais velho fica com 50% da herança do pai. Vamos supor que todo o dinheiro que o Paulo herdar na vida toda, e ele tenha 2 ou 10 ou 20 filhos, o filho mais velho fica com 50%. Os outros vão dividir o resto. Os outros 50% divide com o que sobrar. Era a lei da época, entendeu? Era a lei da época. Tem que fazer irmão, Paulo. Tá vendo? Tinha que ter muito dinheiro. Então, assim, para o Rubem em particular, aquilo era... Você está dizendo que vai pegar o que é meu? Você vai ficar com o meu lugar? Você vai ficar com a minha herança? O que você quer dizer com isso? Sabe assim? Uhum. Então, assim, era quase chamar pra briga, né? Numa linguagem mais atual. Foi o Rubens que não permitiu que matasse José, foi isso? Foi um deles. E ele ficou assim em cima do muro, né? Ficando assim, peraí, não, ele é nosso sangue, Não sangue é vamos nosso matar sangue, nosso não vamos irmão. matar não. Vamos matar não. Mas, em outras palavras, ele consentiu que veio um dense, né? Claro. E tanto é que para ele estava morto, mas não pelas mãos dele. Na Sim. cabeça dele foi morto, mas não Não pelas sujou a minhas mão mãos. dele, Indiretamente, né? Enfim. Então, com isso, eu vejo assim que José ele foi um empreendedor, ele foi um sonhador, ele foi precipitado em contar o sonho. Sim, porque nem todo mundo está pronto para ouvir os nossos sonhos. Eu acho que tem Aí sonho fica muito que é claro, né, aí que a gente não pode contar noção para qualquer um, né, pastor? Tem sonhos que a gente tem que é abusado, abusado é uma linguagem Muito grande, do norte, né? É grandioso demais, é Talvez- intrépido demais. Isso me fez lembrar, falando de contar sonhos, de uma história de uma empreendedora de uma das igrejas que eu pastoreei. Ela tinha um salão de cortar cabelo, de beleza, no interior de São Paulo. E naquela época ela tinha um sonho, que era novidade lá a máquina de bronzeamento artificial no salão. legal. Era uma máquina que tinha um custo, na época, próximo de 15 mil. Estou falando aí de quase 20 anos atrás, E então era era bastante dinheiro, dinheiro. muito Porém, estava em alta em São Paulo naquela época, em que as mulheres iam ao salão, faziam os cabelos, faziam a unha, mas se bronzeavam, deitavam lá na máquina, ficavam lá por algum período e saíam de lá um pouco mais bronzeada, como se tivesse ido na praia, Na né? praia. E um dia ela compartilhou desse sonho dela com uma amiga que tinha um outro salão. Entrou água. Entrou água. Essa amiga tinha dinheiro, comprou, rachou de ganhar dinheiro e ela veio me falar comigo chorando, chateada, porque o que ela considerava amiga foi. Não era tão amiga assim, não era né? tão amiga e ficou com. Então, assim, nem todos estão prontos para ouvir os nossos sonhos. Tá? Eu acho que são poucas as pessoas, contado no dedo, Já sofri muito com isso, que pastor. a gente tem essa condição, né? Então, acho que sonhos, eles estão aí para ser conquistados, para ser compartilhados, mas tão importante quanto você compartilhar sonhos, eu acho que hoje eu aconselharia, compartilhe a sua visão.
Sim. Porque qual é a diferença entre o sonho e a visão? O sonho, às vezes, você dá detalhes de como você vai chegar ali. E a sua visão não, você só diz, eu vou chegar lá, eu vou ter aquilo, um dia eu vou ter tal coisa, um dia eu vou chegar em tal posto, um dia eu vou ganhar tal salário. E a visão, como você falou agora em off, é individual. Ah, com certeza. Falei em off isso. É. A visão é tão individual, até porque a satisfação também é individual. Sim, sim. Tem gente que se satisfaz. Nós somos de uma geração, eu sou de uma geração, vou falar de mim agora, Sim. que na minha geração o telefone era para ligar. Hoje o telefone o que menos faz é ligar. Menos faz. Né? Hoje o telefone é para tudo menos para ligar. As pessoas compram por causa da câmera, as pessoas Sim. compram por causa da velocidade da internet e etc. Então, com tudo isso, o que a gente entende? A visão, ela é tão importante quanto o sonho. Porém, a visão, as pessoas podem copiar, mas ela não pode te roubar. Porque se você fala o teu sonho, como é que você vai realizar aquela visão, você vai ter um monte de gente invejosa que não quer ter o trabalho e vai copiar você. Sim. Mas se você passa uma visão, olha, eu vou ter tal coisa, eu vou chegar em tal lugar, eu vou vencer em tal área, eu vou ser o número 1 dessa cidade, em tal coisa, eu vou ser o mais... e etc., você vai ter um monte de pessoas que podem até lhe chamar de egocêntrico, de egoísta, de metido, Sim. de arrogante, mas que fale. Eu acho que assim, todo vencedor, em algum momento da vida, ele foi chamado de arrogante, de egoísta, porque ele saiu na frente. Todo vencedor, algum dia foi chamado de louco, né? As pessoas que não conseguem crescer, elas têm inveja de quem cresce, né, Osíris? Sim, com certeza. E elas fazem de tudo para justificar. E diz, fulano está crescendo, deve estar roubando. Deve É estar... o que a gente mais ouve, né, pastor? deve estar mancomunado com alguém, deve ter alguma coisa debaixo dos panos. Infelizmente é assim, né? Tem gente que não tem a competência de crescer e às vezes ela critica o outro quando cresce, né? Às vezes a competência e a coragem também, né? Porque é importante. Às vezes não é só a competência, é a coragem. Porque às vezes dá um primeiro passo, dá um segundo passo, na cabeça dela é tão difícil, tão impossível que ela não consegue agir, né? Uhum. E pastor Denilson, ainda tocando sobre José, muita gente usa até muito a história de José, né, pela projeção, propósito que Deus teve, mas José, ele se tornou ali governador e durante ali foi 7 anos, né, que ele administrou. Foi 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Isso. Né? 14. Esse detalhe, sabe? É esse detalhe que muita gente não acaba percebendo. Ele passou muito tempo ali administrando. De forma empreendedora, foi ele que tanto recolheu como distribuiu lá aqueles cereais que eles guardavam ali no Egito. E não somente os cristãos, mas tem muita gente que é empreendedora, mas como é que eles conseguem ter essa administração, sabe? À luz da Bíblia, como é que ele pode encaixar a Bíblia, uma vida com Deus assim, e ali a sua vida empreendedora, o seu negócio, o seu sonho? Porque são duas coisas totalmente diferentes, né? Porque o empreendedor, ele vive por fé, mas como é que ele consegue, sabe, alimentar essa fé, essa comunhão com Deus? Tá, vamos lá. Primeiramente, assim, o José, ele governou muito mais do que 14 anos, tá? Então, 7 anos de fome depois de fartura, ou vice-versa, de fartura depois de fome. Só um tempo ali de administração, foi só um trecho, uma parte da história dele. Mas voltando à sua pergunta, como é que o empreendedor vive uma vida de fé? Primeiro, vamos entender o que é fé e como é que ela vem. Como você mesmo leu Hebreus 11:1, é a melhor definição da Bíblia a respeito da fé. Lá diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Vamos parar aí. O que é fé? Eu não tenho, eu não vi, não sei como, mas eu quero chegar em tal lugar. Eu tenho a minha visão. Eu vou usar a fé. Todo empreendedor ele usa a fé. Você, quando sobe numa ponte, num viaduto qualquer aqui da cidade, você usa uma fé. Quando você come uma comida feita no restaurante, você usa uma fé, porque você não sabe o que a pessoa colocou na comida. Você come. Você não sabe se a pessoa cuspiu. Mas é verdade, né? É pra tudo, É quer verdade. dizer. Você pega, por exemplo, um motorista de ônibus ou de qualquer outro piloto de aeronave, você não pergunta para ele, deixa eu ver aqui a sua licença para pilotar. Você não faz isso. A partir do momento que ele está com aquela farda, você já usa uma fé implícita, indireta, já acreditando que ele é bom, ele é hábil para aquilo. E se o piloto nem sabe autoridade, Até o Batalha. Adriano, quando foi contratar a gente, usou a fé, né? Não, muita Muita fé. Só peça boa. Muita fé. Então, primeira coisa, Paulo e Alderiano, é entender que fé é isso. Você usa a fé para um monte de coisa já, sem colocar Deus em ação, sem falar que é Deus. Mas você já usa a fé. Você usa a fé para quase tudo.
Segundo lugar, como é que vem a fé bíblica? Eu não vou dizer nem a fé de religião, porque as pessoas acham que fé é religião. Eu nem uso essa expressão religião, porque eu acho que só causa confusão. Eu acho que fé é uma coisa, religião é outra, na minha concepção. Então, como é que a gente adquire fé? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu aqui em off eu falei para vocês que quando eu cursei a administração de empresa, eu descobri no curso de administração de empresa que a maioria das coisas que lá são tratadas são coisas que a Bíblia já fala. Sim, sim. Quando você lê um livro famoso, por exemplo, que virou fama no mundo todo, best-seller, que é aquele o poder do pensamento positivo, aquilo nada mais é do que um versículo da Bíblia que diz que assim como você imaginar, assim vai ser. Sim. O que eu percebo com tudo isso, Paulo e Alderiano? Fé só tem um jeito de ter fé. Fé não tem dois caminhos. Você não tem fé de outra maneira. Você só tem fé ouvindo a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, é a única maneira. Sim. Ah, mas eu acabei de falar que você tem fé para comer. Sim, é uma fé implícita. Mas natural, a fé bíblica é a fé natural. Mas a fé bíblica você só tem pelo ouvir. Na Bíblia nós temos histórias dos heróis da fé. A Bíblia não tem histórias dos que fracassaram na fé. Agora em Hebreus 11, capítulo, né? Hebreus 11. Na sequência fala, ali está uma lista. Sim. E pela fé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, e vai embora. Sim. Quer dizer, quem é que está lá na lista? Os que venceram pela fé. Quem é que não venceu pela fé? A Bíblia nem cita. Então, assim... Ficou pelo meio do caminho, né? Fica. E cai no esquecimento. Cai. Então, como é que você usa a fé para empreender? Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Deus. Não estou falando de religião. Estou falando da palavra que diz que você é capaz. Da palavra que diz, digo fraco, eu sou forte. A palavra que diz, aquele que hoje não está conseguindo, que no dia da angústia Deus vai te ajudar. A palavra que diz, não temas porque Deus é contigo. Então, a Bíblia ela tem inúmeras frases, palavras, citações e exemplos de como é que as pessoas venceram no passado. E a maioria dos negócios de sucesso hoje foi copiando alguém, foi se espelhando em alguém, foi se inspirando em alguém. Em regra é isso. Então, como é que o empresário hoje que deseja ter sucesso usando a fé deveria se comportar? Peraí, eu vou à igreja, aquilo que eu aprender de Deus, eu vou usar no meu negócio. Põe um Chu, que já não está mais entre os vivos, ele foi classificado o maior pregador do mundo, a maior igreja do mundo, né? Coreia, né? Coreano ele. E ele conta uma história de um dos membros da igreja dele, que um dia ele estava lá no culto, e ele pregou um pouco mais de 1 hora pregando, e ele se baseou em Mateus 5, que diz assim, começa dizendo assim um versículo, Mateus 5, bom é o sal. Aí o versículo continua, se o sal se tornar insípido, nada mais serve, a não ser pisado pelos homens, etc. O culto todo, ele pregou 1 hora e tanto, o membro da igreja dele só entendeu isso. Bom é o sal. Bom é o sal. Bom é o sal. Foi vender bom sal. É o sal. Se tornou o maior vendedor de sal da fé. Então, assim, a fé, ela pode vir de diversas maneiras. Sim, com certeza. Agora, de diversas maneiras, desde que ela seja inspirada por Deus, dirigida por Deus. Então, como usar a fé no empreendedorismo, ou para empreender, ou para crescer o negócio, ou para vencer, é você agora dar ouvido àquilo que Deus fala. Às vezes você chega na igreja, você não precisa expor o seu caso, a sua história, a sua vida para ninguém. Mas ao chegar na igreja, você no seu particular, no seu íntimo, dizer, Deus, fala comigo, o que está errado? Eu duvido que alguma frase, alguma música, algum momento daquela reunião, Deus não vai falar com você, Deus não vai inspirar você, Deus não vai usar você para te dar algum recado. Então a fé ela é a base de tudo. Tá? A Bíblia diz, sem fé não se agrada a Deus, sem fé você não entra no céu, sem fé você não vence os problemas. Então fé é a base de tudo. E como usar desta maneira? Quando você estiver na igreja ou lendo a sua Bíblia, você pede a Deus, fala comigo. Tem pessoas que ao ler já vão entender, outros vão precisar ouvir, outros vão precisar que alguém uma explique. Experiência talvez também, né? Há N formas que Deus fala, né? Eu estava assistindo o podcast do Thiago Nigro e do Perini ou Jota? Não, do Thiago Nigro e o Thiago Brunet, né? E o Thiago Nigro, ele hoje é um jovem milionário, né? Sim. É um investidor, um dos maiores empresários do Brasil na atualidade. Ele falava que ele já leu muito e nunca tinha lido a Bíblia. E aí o Thiago Brunet indicou provérbios para ele, né? Uhum. Aí ele começou a ler o provérbio, gostou e começou a ler a Bíblia.
E ele ele fez uma revelação assim, tudo que ele lê na Bíblia hoje, ele já leu nos outros livros. Quer dizer, a Bíblia serve como referência, né? É a base, né? É a base de a tudo, base, então. É a base. Então ele falando assim que a vida com Deus dele mudou por completo, porque ele viu quão grande é Deus. Até porque, como eu falei minutos atrás, a Bíblia é um livro de vencedores. Sim. A Bíblia tem a lista dos heróis da fé. Então, assim, já que o sucesso ele pode ser replicado, ele pode ser espelhado, ele pode se inspirar em alguém, Sim. então quando você lê a Bíblia, você vai se inspirar como é que pessoas resolveram conflitos. Sim. Como é que resolveu guerras, como é que saiu do fundo do poço, como é que supriu a provisão que precisava e etc. Então, a Bíblia ela tem tudo para ajudar as pessoas, sim, desde que essas pessoas elas queiram. Porque não existe uma fórmula mágica que alguém vai tirar um pozinho do bolso e a vida muda. Ela tem que querer. Legal. Pastor, a gente falou de José, né? Falamos de Moisés. Eu queria fazer uma pergunta assim, bem pessoal. Qual foi o mar vermelho do Denilson Silva? O Mar Vermelho, eu acho que foi um momento, uma palavra que eu recebi de Deus. Eu interpreto a sua pergunta como um momento de reviravolta, de Sim. volta por cima, de transição e etc. Empresta essa Bíblia, que eu estou com a Bíblia digital aqui. Alguns anos atrás, eu estava preparando uma reunião de virada de ano. Cultos de virada de ano, tradicionalmente, é aquele culto que a igreja cheia, Sim, sim. celebração, agradecer o ano que Deus deu, festejar pelo que deu certo, colocar diante de Deus o que deu errado e etc. Um momento de reflexão, né? Sim. E eu então, eu estava me preparando 48 horas antes, o que eu pregaria, o que eu falaria, o que eu faria naquela vigília. Qual era o recado de Deus que eu daria? E quando eu pregador... Aqui em Rio Branco ou em Manaus, São Paulo? Foi no interior de São Paulo, muitos anos atrás. E eu então disse para mim mesmo, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que eu vou pregar? O que o Senhor quer falar com esse povo? E fiquei orando, li a Bíblia, nada, ia para cá, nada, ia lá e nada. Saía, fui fazer outra coisa, voltava e nada. Até que chegou um momento assim que eu me cansei, né, daquela... De tentar saber o que eu ia pregar e não vinha a mensagem. E eu fiz uma coisa que algumas pessoas às vezes até brincam, né? Mas eu fiz na prática. Vou abrir aqui. Eu fechei a minha Bíblia e falei, Deus, aonde cair aqui é o que eu vou pregar hoje. E quando eu abri, ó, caiu aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal que tá em casa. Tá aqui, ó. Caiu aqui, ó. Ó. Você tá procurando aí porque não... Tá vendo? Nada. Página em branco. Mas essa página em branco mudou a minha vida. Olha aí. Que revelação, né? Por que mudou a minha vida? Porque quando eu caí aqui na página em branco... Eu tava tentando achar o que tinha. Olha lá, ó, mais uma vez, ó, não tem nada escrito aqui. Né? Não tem nada escrito. Então, quando eu fui tentar entender... E toda a Bíblia tem, né, essa página? A maioria delas. A Bíblia de estudo talvez não, porque ela tem, assim, alguns comentários, né? Uhum. Mas as Bíblias chamadas comuns, tradicionais, todas elas têm. Aqui é meia página, essa Bíblia, ó. Mas a maioria são 2 ou várias páginas que estão em branco. E eu então fiquei assim, primeiro, estarreci dizendo, Deus, por quê? Você não quer falar nada? Depois a mistura de dúvida com risada, eu falei, e agora? Aí eu me lembrei das aulas que eu fiz de teologia e lembrei para que serve uma página em branco no meio da Bíblia. Tudo que está na Bíblia a gente aprende na teologia, que é um porquê. Não tem uma vírgula, um ponto, uma interrogação, um exemplo na Bíblia que Deus não queira, não tenha permitido ou não tenha algo para nos ensinar. E eu então fiquei dizendo para Deus, por quê? Pronto. Explodiu na minha cabeça, no meu coração, a maior mensagem do meu ministério até hoje. A página em branco foi um período histórico de 400 anos de silêncio, aonde Deus não falou nada, né? Deus não falou nada. Algumas igrejas, inclusive, têm os chamados livros apócrifos. Sim. Né? Que nós consideramos como livro histórico, mas não como inspiração divina. Como história ajuda, mas como inspiração divina não. E eu fiquei me perguntando e respondendo para mim mesmo. Falei, Deus, por que tem uma página em branco? Aí eu me lembrei da teologia, porque houve um período de 400 anos de silêncio. Aí eu me perguntei, mas por que o senhor ficou em silêncio? Aí eu me lembrei da Bíblia, porque Deus não pôde contar com ninguém. Falei, por que Deus não pôde contar com ninguém? Porque não havia um interrogação e foi aparecendo. Não havia um justo sequer. Aí caiu no meu coração, falei, peraí, como está sendo a minha vida? Aí eu olhei de novo para a folha em branco. Eu
falei, será que a minha vida não está sendo assim, uma página em branco? Está virando mais um ano e eu não tenho uma história para contar? Eu não tenho nada para dizer? Eu não tenho resultados? Eu não tenho isso, não tenho aquilo? Falei, não, tá errado isso aqui. Aí eu fui para a Bíblia, li 2 Coríntios 3:2, onde o apóstolo Paulo diz assim, você é uma carta escrita e ministrada por você. Aí aquilo mudou a minha história. Naquele dia eu disse, Deus, a partir de hoje eu não vou ser mais uma página em branco, só pode contar comigo. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Minha vida mudou, meu ministério mudou e já se passaram aí, sei lá, quase 20 anos. Uma página em branco fez tudo isso aí, né? Tudo isso gerou uma revolução. Sim. Porque até Legal. então eu já era pregador do evangelho, mas era um pregador igual a todo mundo, igual aos demais que eu tinha na minha região, na minha época, naquele lugar. Mas quando isso me saltou aos olhos, o meu ministério mudou, minha vida pessoal mudou. Foi para um outro patamar? Tudo. Foi para um outro patamar. Casamento, filhos, vida financeira, vida ministerial. Por quê? Porque eu entendi, Alderian e Paulo, que a nossa vida é uma página em branca não por culpa de Deus. Que a sua história não é uma história de sucesso, não porque Deus não lhe ame ou Deus não queira lhe ajudar, porque Deus não pode contar com você. Hein, pastor, você disse aí sobre a parte de você ser uma carta, né, escrita por você mesmo. Isso é o apóstolo Paulo. Mas assim, porque muita gente usa, não, Deus escreveu a minha história, né? Deus já fez isso na minha vida. Então qual é a diferença de você fazer e aí também sabe o que e entra, você Paulo? esperar? Quando ele Deus. fala isso, às vezes ele se acomoda. Tipo, Porque Deus vai fazer um dia. Já tá tudo escrito, né? E não faz a parte dele. Eu costumo dizer que essa frase que você usou é uma frase popular que não está na Bíblia, tá? Mas é uma frase que se usa sim, que Deus já escreveu a minha história, que na minha opinião é uma história de preguiçoso. Isso. É uma história de quem não acomodado. quer, de quem não quer avançar, Acaba frouxo, de quem não quer fazer acontecer. Sim. O que eu citei está aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. É engraçado o pastor Denilson, que o pastor Denilson... Não, pega aqui, pera ainda. Tá aqui, ó. Vamos ler. Deixa eu provar Aqui, agora. Vamos provar. Provar, meu, tem que provar. Tem que provar. Cadê aqui? Cadê o Google? Cadê o Google? Ó, eu falei 2:3, é 3:2. Diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Hoje não se usa mais a prática da carta. Talvez o Alderian deva se lembrar de uma época que se mandava carta. Sim. Hoje não é uma prática comum. Porém, para quem já usou carta, nada mais é O pastor do me que você chamou pegar de uma velho, hein? Uma idade equivalente, vai. Mais ou menos. Mais ou menos. Passou dos 50. Então, assim, era uma época, para quem não sabe o que é uma carta, porque a maioria hoje é digital, é mensagem de texto. Sim. É instantâneo, né? Pegava-se um papel, uma folha de caderno, um papel qualquer, e você escrevia um recado, uma mensagem. Então, Paulo, a Bíblia está dizendo que nós somos uma carta, ou seja, eu mando uma mensagem, mesmo sem eu abrir a minha boca. Agora então no X da questão, né? Agora, Mesmo sem você abrir a sua boca, você manda uma A minha mensagem. vida é uma Nós somos uma mensagem, embalagem né? que a gente transmite uma mensagem calada ou falando, né? A sua vida é uma mensagem, se você é um empresário, seus resultados é uma mensagem. Sem dúvida. Se você é um empreendedor, o resultado que você está Legal, tendo sim, já é uma legal. mensagem. Aqui o caldo tá grosso, hein? Tá grossando o caldo. Qual vai ser a mensagem que você vai transmitir? Eu não sei. A questão é quais são os teus resultados. Como é que as pessoas te veem, né? Como é que as pessoas te veem? Aí no 3, só para concluir a resposta, diz assim, ó, porque já é manifesto que você é a carta de Cristo, ministrada pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que Paulo está dizendo para nós? Você é uma carta aonde quem escreve a história da sua vida não é Deus, é você. Deus tem planos. Planos é uma coisa, execução é outra. Deus tem planos. Por exemplo, Tinha um plano com Sansão e ele... Deus tinha um plano de fazer de Sansão um libertador, mas lá na frente ele perdeu a cabeça. Fez as escolhas dele, né? Fez escolhas erradas. Deus teve um plano, por exemplo, com o rei Saul. Sim. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas quando ele fez tantas besteiras a ponto de trocar Deus por demônios, a Bíblia disse, Deus, me arrependo de ter colocado como rei. Então Deus tem planos. Agora, planos de Deus, ou quando alguém diz, Deus escreveu a história da minha vida, não é bem verdade. Deus ele tem planos, isso é verdade. Ele tem planos para mim, tem planos para você. Mas ele me deu o poder de escolher se eu vou aceitar o plano dele ou não. Se eu vou estar sensível e entender o plano dele ou se eu vou querer viver a minha vida. Tá? Então, assim, o que eu percebo a minha vida é uma carta, a sua vida é uma carta. Isso mudou a minha vida. Quando eu percebi que os meus resultados eram fruto das decisões e escolhas que eu estava tomando até aquela época. Mudei as minhas decisões, mudei as minhas escolhas, mudei as minhas amizades e, consequentemente, mudou os meus resultados. Pastor,
a gente vê, em qualquer lugar que a gente vai, anda, a gente encontra pessoas que têm um sonho, mas ela coloca tanta dificuldade no sonho dela e ela não consegue dar o primeiro passo e arriscar, né? Tem muita gente frustrada no mundo que não arriscou e fica tentando arrumar desculpa que não fez isso por causa de A ou de B, porque o pai era ruim, que o pai... Tem uma história legal, um dia desse eu estava assistindo, 2 filhos, né, com um pai alcoólatra. Aí um fala assim, eu não bebo e sou um homem de sucesso porque o meu pai bebia. Aí o outro falava assim, eu estou na sarjeta porque o meu pai bebia. Né? Então a gente vê que pessoas, elas reagem a algumas coisas diferentes pelo mesmo motivo. Existe uma diferença entre vontade e desejos. Sim. A palavra sonho ou a nomenclatura sonho, ela se torna muito vaga porque, de uma certa forma, todo mundo tem um sonho. Quem está comendo uma comida sem graça tem um sonho de comer uma comida gostosa. Sim. Quem está andando com um carro barulhento tem um sonho de ter um carro silencioso. Quem está ganhando mal tem um sonho de ganhar bem. Mas isso é muito relativo. Sim. Porque apesar de as pessoas terem sonhos, o que a pessoa faz para realizá-los? Ela tem uma vontade de realizá-la ou ela tem um desejo de realizar? Quando eu vou falar de desejo, eu sempre gosto de dar o exemplo da mulher quando está grávida. Não é regra, né? Porque a minha esposa, por exemplo, não teve grandes desejos. Mas algumas, ou boa parte delas, quando estão grávidas, tem desejos assim meio estranhos. Né? Chupar tijolo, comer sabão, coisa do tipo, ou pede para o marido coisas que não existem naquela época. Mas aquilo é um desejo. E ela fica irritada se aquilo não faça não para ver, né? Entendeu? Então assim, há toda uma... Por quê? O desejo é uma coisa diferente de vontade, Alderiano. Eu acho que o que muita gente chama de sonho, na verdade não é um sonho, é uma vontade que ela tem. Ela tem uma vontade de empreender, mas é só vontade, ela não tem sonho. Porque a hora que ela fizer daquele sonho um desejo, ela vai correr atrás, ela vai começar, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai criar mecanismo para poder realizar, né? Ela vai começar, ela vai fazer alguma coisa. Então, assim, primeira definição para você realizar os seus sonhos é entender se o que você tem é uma vontade ou se é um desejo. Se é vontade, pode passar. Eu até brinco às vezes, eu brinquei em uma certa ocasião, que há muitos anos atrás, passando com a minha esposa num shopping caro lá na zona sul de São Paulo, um shopping lá que... Morumbi. né? Naquela região, não, tem shopping mais caro que o shopping Morumbi. Tem. Que um brinquinho daquele mais simplesinho lá custa o preço de um carro popular. É um negócio assim absurdo de caro, né? E eu passeando com a minha esposa lá no shopping de São Paulo, olhando tal, minha esposa, como qualquer outra mulher, olhou e falou, nossa, que bonito. E eu cheguei e falei, nossa, que bonito, meu amor, vamos ver. Quando eu fui ver o preço, eu falei, passou à vontade. Porque estava fora da minha realidade, entendeu? Então, brincadeiras à parte, vontade passa, desejo não. Então, o que faz as pessoas colocar dificuldade no sonho? Na verdade, o desejo, a vontade, né, na verdade, é algo temporário, o desejo é algo mais... O desejo é algo que toma conta do teu ser, faz parte da sua vida. A vontade não é temporária, a vontade você quer alguma coisa, quando você mensura a dificuldade, você desiste. Acabou a vontade. Acabou a vontade, quer dizer, você não quer mais, porque você se cansou, você não quer pagar aquele preço. Não quer pagar o preço, né? Você não quer pagar aquele preço, você não quer pagar aquele esforço, você não quer fazer aquilo que é necessário. Então, eu acho que assim, o que leva algumas pessoas a não realizar sonhos é não entender que o sonho ainda não é aquela ambição, não é aquele desejo, é simplesmente uma vontade. E todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem vontade. Aí eu venho numa outra frase, já que você gosta de frase. Eu gosto. Muitos dizem que querer é poder. Sim. Se isso for 100% verdade, não haveria doentes, porque todo doente quer ter saúde. Claro. Não haveria desempregados passando necessidade, porque quem está passando querer necessidade... poder, entre aspas, né? Então, assim, muitos pegam uma frase como essa e querem fazer uma verdade, né? E querem se encostar nela. Sim. Fazem dela uma verdade tão absoluta que diz, agora não quero saber de mais nada. Não é assim. Querer só é poder quando esse querer ele é misturado à ação, à atitude. Sim. Que aí eu chamo de deixa de ser vontade para ser desejo. A fé sem obras, ela é morta, né? Não funciona, né? Não funciona. Alderiano, esse momento aí, fala os nossos patrocinadores, né? Ah, cara, é verdade, cara. Não. Esquece. Não, eu vou pra roça. É verdade. MP Móveis, né? MP Móveis. Lá você encontra
os mais belos objetos. Aqui, ó, praticamente tudo aqui é de lá. Só não aqui. Só não os microfones, né? Mas o resto tudo é de lá. Mandar um abraço pro seu Vilmar, pra a Yolanda, pra Márcia, pra Maiara, pra galera todinha lá. E lembrando, Paulo, que semana que vem o Lucas Profeta, que é o filho do seu Vilmar, né? Vai estar aqui com a gente. Então, Um jovem legal. brilhante, um jovem empreendedor brilhante que... O cara é fera, meu irmão. O cara é bom. Muito Então, se bom. você quer, né, decorar aí a casa, o escritório, né, melhorar o ambiente, você vai encontrar todos esses acessórios Qualidade, lá, e a tradição qualidade lá em cima. tem mais de 40 anos de tradição no mercado. Empresa. Pastor Denilson, o que é sucesso para o senhor? Sucesso para mim é realizar aquilo que eu quero. Eu sou um cara cheio de metas, cheio de planos, cheio de alvos. Eu não sou estático, eu não gosto eu não gosto da mesmice. Sim, a gente percebe isso bem claramente. Eu não gosto da mesmice, eu gosto de ficar mudando, renovando, Sim. ampliando, melhorando. Isso é que faz você crescendo. ficar vivo, com vontade de crescer mais, né? E eu me sinto um sucesso, um vencedor quando eu consigo realizar qualquer coisa. Como pregador, quando eu vejo povos contando testemunhos de que foram curados, foram libertos, que prosperaram, que venceram a vida. Como cidadão, como pessoa, quando eu vejo os meus filhos colocando em prática bons hábitos. Como cidadão da sociedade, quando eu vejo aquilo que eu quero acontecendo, os meus sonhos se realizando. Então, eu acho que a definição de sucesso para mim, eu definiria como realização. Quando eu me realizo, ou seja, quando eu consigo realizar aquilo que eu me proponho a fazer, eu me considero uma pessoa de sucesso. O senhor acredita num país melhor, assim, para todos? Eu acredito em pessoas que vão melhorar, pelo seguinte motivo. O país melhor, eu entendo que o país ele é gerido por pessoas e pessoas têm os seus defeitos, cada um tem os seus próprios interesses. Claro. Eu acho que o Brasil ainda é muito novo em relação a muitos outros países. É um país que cresceu gigante, pouco mais de 500 anos. Nós somos o gigante, na verdade, né? Pouco mais de 500 anos, se a gente pensar em termos de tempo, é 5 gerações em média. Sim. O que é 5 gerações? É você pegar aí Pode o seu traz café. avô, é você pegar o seu bisavô, obrigado. Cafézinho. Você pegar o seu avô, pegar o seu bisavô, o seu tataravô, chegou descoberto o Brasil. Está logo aí. Então o Brasil, se a gente pensar em termos de tempo, ele ainda é novo. Sim. Se a gente pensar em tempos de evolução, ele tem muito para melhorar ainda. Sim. Eu acho que assim, tem muita gente com vontade. Então, respondendo a sua pergunta, o Brasil tem jeito. Eu acho que a cura para o Brasil é Deus. Eu sou pastor, Sim. então é óbvio. A cura para o Brasil é Deus. Eu acho que quanto mais as pessoas enchem o coração com a presença de Deus, mais elas vão ter não só boas intenções, mas boas práticas. Porque boas intenções só não é o bastante, não é o suficiente. Sim. Já diz um outro ditado bem popular que de boas intenções até o inferno está cheio, né? Tá, lotado. Então não basta você ter boas intenções, né? Mas eu te respondo dizendo que o Brasil tem jeito. O Brasil tem condições, o Brasil tem potencial, o Brasil é gigante. É rico o Brasil demais, é né? rico demais, tem gente Rapaz, eu tô inteligentíssima. tomando café sem açúcar, meu irmão. É em minha homenagem, então. Não, claro. É em minha homenagem. Sem açúcar é em minha homenagem. Ou trocaram ou fizeram para mim. Esse café foi pensado no meu pastor. Pastor Danilson, fazer uma pergunta pro senhor aqui. A gente vê na Bíblia algumas passagens que tem algumas pessoas que são ricas, né, são prósperas ali. Temos a passagem do jovem rico, temos a José de Arimateia, né? A própria viúva, eu creio que a viúva teve, depois que ela conseguiu vender ali o azeite, ela teve recurso para poder manter. Deus tem um propósito com pessoas que têm uma prosperidade, têm um recurso ali, né? Mas em contrapartida tem muitas pessoas que falam, não, acho que eu não posso ser rico porque Deus não quer. Porque pegam aquela passagem que um rico não entra no reino de Deus, né? Mas o senhor como pastor, nessas suas jornadas todas, você já viu pessoas começar do zero, que tinham uma fé em Deus e Deus deu um negócio para elas. O que você tem a falar sobre isso? O homem, o cristão mesmo, ele pode se tornar um empreendedor de sucesso, ele pode sim ser rico, ele pode sim, sabe, financiar a obra. E eu Me vou deu mais, 4 eu vou perguntas mais aí. além, pastor. Vai lá, quinta. Durante muito tempo, a igreja foi ensinado. A ser tipo São Franciscano, né? Isso. Porque a pessoa que tem dinheiro não merece isso, porque para ser humilde tem que ser pobre. E a palavra de Deus, ela não prega isso. Né? Ela, não sei. Deus, ele... Porque assim, a gente vê que Deus talvez incentiva. foi algum caso de mentalidade, porque a igreja ela mudou. Né? Hoje você tem que ter um bom carro, tem que ter uma boa casa, porque nós somos filhos de Deus e nós merecemos o melhor aqui. Né?
Vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá. Eu contei 5 ou 6 perguntas aí. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Paulo, nós estamos Vocês me bombardearam de perguntas agora. Vamos lá. É para homenagear o café amargo. Deixa eu aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos lá. O café. São 5 perguntas. Tá, vai lá. Abarca. Primeira pergunta aí da qual eu entendi. Primeiro, qual é a definição de prosperidade? Prosperidade não é abundância de dinheiro. Sim. A prosperidade é você ter condições de desfrutar daquilo que você tem. Então você, independentemente se você ganha 100 mil, se você ganha 10 mil, se você ganha R$1.000, a questão é o que você vive, como é que você vive. Há quem ganhe 100 mil reais e esses 100 mil reais só traz desgosto, brigas, separações, morte, assassinatos, a pessoa não tem paz, nem sequer de ir na padaria tomar um cafezinho com os amigos. Então, primeira coisa, definição de prosperidade. A Bíblia fala que a verdadeira prosperidade, Provérbios 10, 22, diz que é você desfrutar daquilo que você tem. Se você tem um carro e não pode usar, se você tem uma saúde, ou melhor, se você está vivo, mas não tem nem saúde para viver, se você tem dinheiro, mas você não tem condições de usufruir desse dinheiro, então para mim você não é próspero, você é uma pessoa miserável. Então, primeiro ponto, é a definição do que é prosperidade. Pela Bíblia, Provérbios 10, 22, é você desfrutar daquilo que você tem. Se você não consegue desfrutar do que você tem, você é miserável. Sim, você não é próximo, na verdade. Tanto é que uma das maiores prosperidades não tem nada a ver com dinheiro, mas é o tempo. Sim. Tem gente que chega lá nos seus 80, 90, 100 anos e diz, eu trocaria toda a minha fortuna para voltar a ser jovem. Sim. Então, assim, a prosperidade, na minha visão, na minha leitura, não se define apenas como dinheiro. Dinheiro é o meio apenas de potencializar. Quem é bom ser melhor, quem é ruim fica pior e assim por diante. Ele potencializa. Mas não é o dinheiro que define o teu sucesso ou a tua prosperidade. O dinheiro é uma consequência. Primeira ferramenta, né? É uma ferramenta. Segunda coisa, a definição de que dinheiro, o rico não entra no céu, isso é equivocado. Isso é um entendimento errado que se espalhou no meio dos chamados crentes. Por que é errado? Primeiro porque a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz, fala, é o amor ao dinheiro. Deus não fala nada contra o rico. Tem uma frase que diz o seguinte, dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. É, por aí. O dinheiro, eu uso na igreja a frase que o dinheiro é para te servir, não para ser teu senhor. Exatamente. Se o dinheiro for senhor da sua vida, A é um problema. A ordem tá... Ele tem que te servir. Você quer um café, você toma. Você quer viajar, você viaja. O dinheiro é para te servir, não para ele ser senhor da sua vida, para você brigar, matar e etc. Sim. Então, segundo humilhar ponto, os outros por causa do que você tem, né? Sim, segundo ponto então, o dinheiro, a Bíblia não fala que o rico não entra no céu, pelo contrário. A Bíblia tem inúmeros casos de pessoas, os próprios heróis da fé, todos eles foram ricos. Sim. Se você pegar Salomão, que a gente citou várias vezes aqui, ele foi o mais rico da terra. Se você pegar Davi, se você pegar Abraão, a riqueza da época, óbvio que era a riqueza da época, não era igual à riqueza de hoje, mas todos eles foram ricos, todos eles foram próximos. Por que só eu tenho que ser pobre? Por que só você tem que ser pobre? Chegou na minha vez, ainda dentro desse tema, desse contexto, então, aquela parábola, aquela passagem do jovem rico, quando o jovem rico sai, Jesus fala assim, né? Olha, em verdade vos digo que é difícil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha, mais fácil, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, a frase... Explicando essa passagem... O versículo não está completo. O versículo diz assim... Vamos Disse Jesus, é mais fácil Tô passar um falando camelo, como é Bíblia, meu irmão. passar um camelo por um fundo de uma agulha. Quem tá ficando gago é eu na frente dele. Ponto. O que era um camelo passar por um fundo de uma agulha? Primeiro, quando se fala em agulha, a gente tem um erro de pensar na nossa cultura. Sim, que é agulha mesmo. Que é agulha de costura. Jesus viveu numa época em que a agulha, para aquela época, aquele contexto, era uma saída de emergência. Nada mais é do que uma passagem no muro para quando havia guerra e as pessoas inocentes tinham, entre aspas, vamos usar uma linguagem atual, um corredor humanitário para fugir. Sim. O ser humano fugia, mas para um camelo, tamanho, todo aquele negócio que ele tem em cima aqui, aquilo gerava dificuldade. Passava, às vezes entalava, dependendo do tamanho do camelo, às vezes não passava. Entendeu? Então, em primeiro lugar. Segundo, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha. Então, no fundo de uma agulha não é agulha de costura, era a saída de emergência da cidade. Durante muitos anos foi ensinado assim, errado, né? Errado. Porque eu já ouvi assim. Porque você tenta pegar uma cultura árabe e trazer para o Brasil. Totalmente diferente, né? Tem né? nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Entendeu? E
Voltando ao versículo. Passaram um camelo por um fundo de uma agulha que entraram rico. Não é assim que diz o versículo. Do que o versículo diz, é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que aquele que tem amor à riqueza. Sim. Então, não é a questão do dinheiro, é não o é amor, a questão né? do dinheiro, é o amor ao dinheiro. Sim. Não é apenas quem tem o dinheiro, mas quem ama dinheiro. Então, assim, aí vem aquilo que a gente já abordou minutos atrás. O dinheiro não pode ser o teu senhor. Em toda a Bíblia, Deus ele é incomparável. Ele diz, eu sou o Senhor, a minha honra, a minha glória, eu não divido com ninguém. Mas há um lugar na Bíblia que Deus ele citou, que é Mateus capítulo 10, Lucas 10, quando ele diz, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Sim. Mamon é Deus? Não. Mas eles acreditavam que Mamon era uma imagem de escultura, que ele era o Deus da prosperidade, da fertilidade, da multiplicação e da abundância. Aí Deus falou, olha, ninguém pode servir a riqueza, ao Mamon, ao Deus da prosperidade, da fartura, que não é Deus coisa nenhuma, e a mim ao mesmo tempo. Então, assim, segunda resposta que eu lhe dou não é que o rico não entra no céu. O céu está cheio de gente ricas. Sim. Cheio de gente que tem dinheiro. O que não pode entrar no céu é quem ama mais o dinheiro do que a Deus. Da mesma forma, quem ama mais o telefone do que a Deus também não entra no céu. Quem ama mais o café do que ama a Deus também não entra no céu. Então não é só o dinheiro. Tem pessoas que amam mais pessoas do que a Deus, né? Tem pessoas que são apegadas àquilo que possui, à miséria que tem, né? Sim. Tem gente que não tem nada, mas ao pouco que ele tem, ele é tão apegado que ele coloca aquilo acima de Deus. Sim. Então, o que o versículo se trata, Paulo, não é de dinheiro. Não é o dinheiro. O que o versículo se trata é, Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Sempre, então não se trata do dinheiro. Se aquilo que você tem, aquilo que você faz é mais valioso do que Deus, por que Deus pediu Isaac a Abraão? Não tem nada a ver com custo, tem a ver com valor. Sim. Porque para o Abraão, o Isaac estava ocupando o lugar de Deus na vida dele. Então a mesma coisa para mim e para você. Por que dentro das igrejas, no modo geral, quando se fala assunto dinheiro, isso vira polêmica? Quando Deus pede a Abraão para matar Isaac, ele estava dizendo assim, coloca Isaac no lugar certo, né? Coloca no lugar certo. No lugar certo. Mais ou menos isso. Por que dinheiro dentro das igrejas são polêmicas? Eu não vou entrar na polêmica se é certo, se é errado, se fulano faz isso, faz aquilo. Claro. Mas porque a maioria das pessoas coloca o dinheiro acima de Deus. Porque quando você entende que o dinheiro é para te servir e é Deus quem te dá, ora, qualquer coisa que eu faça para Deus não é nada diante daquilo que Deus faz para mim. Sem dúvida. Tá? Então acho que eu respondi duas. Vamos ver se eu lembro as outras agora. E sobre você ser um empreendedor dentro da... A questão de você ser um empreendedor de sucesso, essa é a vontade de Deus. Porque tudo que você tem é para um propósito. Eu disse minutos atrás que o que seria dos borracheiros se os pneus atuais não furassem mais. O que seria dos padeiros se agora ninguém mais comesse pão e assim por diante. Né? O que será, por exemplo, tem várias coisas, a gente citou o exemplo da câmera fotográfica, que não se revela mais filmes hoje, salvo os grandes profissionais que tem lá uma técnica, um material específico. Então, assim, é possível e Deus deseja que haja em nosso meio vários empresários e que o sucesso desses empresários seja para o reino de Deus, para a glória de Deus. O dinheiro, por exemplo, Alderiana, a qualidade de empresário, o teu sucesso que seja para abençoar alguém. Porque a verdadeira prosperidade, por que o empresário tem que crescer? Para dar empregos. Só o fato de ele estar dando emprego, ele já está abençoando alguém. Por que o empresário ele precisa prosperar? Por que Deus precisa que os empresários cresçam? Porque é através deles que as pessoas vão ter emprego, que as pessoas vão conseguir comprar suas casas, pagar seus aluguéis, pagar plano de saúde, cuidar da educação para os seus filhos. Então a Bíblia incentiva que qualquer um de nós cresçamos na vida, prosperemos. Mas até onde? A visão é pessoal, como já falamos. Tem gente que vai se satisfazer com um salário fixo, estável, por exemplo, um funcionário público. Tem muita gente que gosta de ser funcionário público. Eu, particularmente, se eu não fosse pastor, eu não seria jamais um funcionário público. Isso eu sei que é polêmico, porque a maioria diz, não, mas funcionário público está estável. Mas eu não gosto de ser estável, eu quero crescer. Estabilidade não existe, né? Estabilidade, para mim, assim, até estabilidade não existe. Há pouco tempo no Brasil, a pandemia a própria aposentadoria já está sendo colocada em dúvida. Dissolvendo, né? Entendeu? Então, assim, eu particularmente, se eu não fosse pregador do evangelho, eu não seria funcionário público jamais. O que o senhor seria, pastor, se não fosse pastor? Eu seria empreendedor. Primeiro porque eu gosto de vender, eu gosto de negociar, eu gosto de falar. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Eu gosto de inovar.
Eu sou um cara assim que eu gosto de Sem enxergar. quieto, sem quieto. E tudo que eu faço, eu me pergunto, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter mudado? Por que aquilo foi desse jeito? Está em constante evolução, né? Não tem um culto que eu realizo, eu não tenha algo que eu faça que eu não me pergunte, por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz melhor? Entendeu? Por que eu não faço melhor? Por que o próximo eu não faço melhor? O que eu posso melhorar no próximo? Então, assim, eu sou uma pessoa... Quando eu disse lá atrás, na minha definição, que eu sou insatisfeito, não é que eu sou ingrato. Eu sou grato a Deus. Sou grato pela vida, por tudo que eu sou, por onde eu cheguei. Mas eu sou insatisfeito quando eu digo que eu não me contento com aquilo que eu sou. Eu quero mais. Eu quero ser mais, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero fazer mais por alguém, eu quero ser útil. Se tem uma coisa que me deixa assim com raiva particular, é quando eu não consigo ajudar ninguém. Eu, assim, esse sou eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar, eu gosto de ser exemplo. E às vezes o ensinar existe várias maneiras. Você pode ensinar falando, você pode ensinar mostrando, demonstrando como é que faz. Você pode ensinar às vezes até pelo olhar, a maneira como você trata as pessoas e assim por diante. Dentro do assunto ainda empreender, eu vejo que essa pensamento franciscano que você também usou, que foi a quarta pergunta, é um pensamento que hoje já foi caindo por terra. Primeiro porque assim, como tudo se aprende, os nossos pais tiveram um ensinamento. Sim. Eu tenho outro, meus filhos vão ter outros. Isso significa dizer que a igreja foi mais ou menos a mesma coisa. No princípio da igreja, acreditava-se que sem sofrimento ninguém entraria no céu. O tempo foi passando, até que alguém leu na Bíblia, enxergou na Bíblia, que o céu não depende do sofrimento, o céu é de graça. A Bíblia diz que a salvação é de graça. Porém, a mesma Bíblia que diz salvação é de graça, inclusive eu estava lendo isso hoje, estava preparando meu culto de domingo, hoje ainda, alguns dias com antecedência, eu estava lendo hoje o que eu vou pregar domingo, e uma das coisas que eu coloquei no meu coração, está aqui, ó. No livro de Efésios, capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz, aqui ó, versículo de número 14, 2,14, diz assim, porque ele é a nossa paz, e qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. A Bíblia fala de uma separação, ou seja, de um bloqueio que todos nós, que a geração cristã, que a fé teve no passado. Houve uma época, por exemplo, que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram os principais precursores, pregadores do Novo Testamento. Pedro foi considerado até hoje o líder da igreja, sim, mas Paulo fez muito mais, né? Muito mais do que o apóstolo Pedro. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Pedro pregou para os judeus, Paulo pregou para os gentios. Né? Até épocas simultâneas, Alderiano, porque eles se conheciam, sim. Trocaram uma conversa. Mas dar uma bicada, né? Os dois ali. De vez em quando eles batiam de frente. Pedro teve contato direto com Jesus, mas Paulo não teve. Mas Paulo teve um encontro muito profundo com... Né? E a visão de Pedro e de Paulo expressa muito essa questão de prosperidade até hoje. Porque a visão de Pedro, por exemplo, era a do Antigo Testamento, de que todo mundo que se convertia tinha que se circuncidar. O que era a circuncisão? Falando em linguagem alta. Sim. Era um corte no prepúcio, era uma operação de fimose, vai. Sim. Aquilo era uma circuncisão. Pedro dizia, quem não se circuncidar não é de Deus. Paulo diz, para com isso, rapaz, isso é costume dos judeus antigos, tem que cortar ninguém não, né? Para com isso, o importante é o coração e tal. Então assim, você percebe que desde aquela época, alguns entendimentos bíblicos, não é que eles mudam, é que vão se iluminando. Nenhum dos dois discorda, nenhum dos dois, vamos dizer assim, o Paulo não diz, Pedro, você está errado. O Pedro não diz, Paulo, você está errado. Eles apenas enxergavam diferente a mesma coisa. Sim. Pedro enxergava que para ser salvo tinha que ter circuncisão, Paulo enxergava que para ser salvo tinha que ser no coração. Era a forma de olhar, né? Era a forma de olhar. Ponto de vista, era o ponto de vista. Então hoje a prosperidade é a mesma coisa. Sim. Existe excesso, como em tudo na vida tem excesso. Claro. Sabe, assim, existem igrejas e lugares que, quem sabe, usam o excesso para poder falar de prosperidade? Pode ter, não sei se tem. Tá? Falar de ouvir é muito delicado, porque eu nunca presenciei. Mas dizem que há excesso, mas que a Bíblia é a favor da sua prosperidade, do teu sucesso, e que o teu sucesso tem que ter um propósito. Todo sucesso é para um propósito. O microfone é para que a minha voz chegue até o povo, a xícara é para que eu pudesse beber o café, e assim por diante. Tudo amargo, mas tomou, né? Amargo. Pastor, você acredita que todo cristão, ele vai passar por processos na vida, mas ele vai
alcançar uma paz, um sucesso, assim, na vida dele? Vai chegar Não. um tempo que ele vai, não, cheguei... Não. Ou ele sempre vai estar Não. oscilando? Eu não acredito nisso porque o ser humano é diferente. Eu não acredito que todo mundo vai chegar nesse tempo de paz. Eu acho que paz é lá no céu. 2 palavras eu deixo para você. Primeiro que Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A vida é feita de guerra. A vida é feita de luta. Sim, sem dúvida. Então assim, você não pode cruzar os braços e achar que agora a sua vida vai ser de paz. Não. Até porque a paz que as pessoas Nunca, na verdade, tem interpretam... um ponto de chegada, né? Sempre tá né? Porque o que é a paz, né, Adriano? Porque tem gente que, até frases, né, de adesivos de carro que se diz assim, tá estressado, vai pescar. Vai pescar, né? Eu, pelo menos, se eu for pescar, eu fico mais estressado. Não é a minha área. É. Eu não sei pescar, eu não curto muito pescar. Se eu tô lá pescando, e se eu tiver que demorar mais que 10 minutos, eu fico irritado, eu saio dali, eu vou fazer outra coisa. Sou eu, é o meu perfil. Então, o que é paz? João 14 diz, deixo-vos a minha paz vos dou. O que é paz para Deus? Para Deus, paz significa que você pode estar em guerra, mas o teu coração está confiando em Deus. Para Deus, paz é diferente. Dentro desse assunto, eu tenho uma segunda palavra. Lucas 16, 15 e 16, traz a parábola de um rico, que a Bíblia não dá o nome dele, e de um mendigo que a Bíblia chama de Lázaro. Sim. Ambos morreram. A Bíblia diz que o rico, por N razões, não porque era rico, mas pelos pecados que ele havia cometido, ele foi para o inferno. O mendigo, não porque ele estava mendigando, mas pela vida que ele tinha com Deus, pelo coração que ele tinha, ele foi para o céu. Não tem nada a ver com riqueza e pobreza. O mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno. Não porque um era rico e o outro era pobre. Nada disso. Foi coração. Com isso eu respondo a sua pergunta que é possível alguém passar pela terra, passando necessidade, doente, enfrentando lutas e ainda ir para o céu. Mas também é possível alguém passar pela terra, ter todo o dinheiro que esse mundo puder oferecer e ainda ir para o inferno. Então salvação, céu e inferno não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o seu coração, como você está. Quem é senhor da sua vida? Se é o seu dinheiro ou se é Deus. Quem é senhor da sua casa? Se Deus ocupar o primeiro lugar da sua vida, independentemente de quanto dinheiro você tenha, você vai para o céu. Então eu acredito que a pessoa pode passar pela vida, ter uma vida de paz e ir para o céu, ou passar pela vida, ter uma vida infernal e ainda ir para o céu. Porque não depende dos teus resultados. As suas atitudes produzem os teus resultados. O teu coração te leva a Deus. As tuas atitudes produzirão o teu resultado. Se você é uma pessoa que cruza os braços e diz seja o que Deus quiser, pode ter certeza que você não vai ter nada na vida. Mas se você é uma pessoa guerrida, arregaça as mangas de deixa comigo, eu vou para cima, você pode não vencer todas as guerras, mas com certeza você vai estar melhor do que aquele que cruzou os braços. Sem dúvida, né? Entendeu? E por último eu deixo a quinta pergunta, que eu não sei se foi o Alderiano, se foi tu mesmo que me fez, que foi sobre, acho que foi o Alderiano, o sucesso aqui na Terra. Sim. Na oração do Pai Nosso, eu gosto de citar, é uma oração modelo. Nós, como igreja evangélica, a gente não cita ela todo culto para não virar uma reza. Qual é a diferença de reza e oração? A reza são palavras que nós repetimos. Toda vez eu repito, eu falo a mesma coisa. Isso é uma reza. O que é uma oração? É voluntária, é aquilo que sai de mim para Deus, de Deus para mim. Jesus, na oração do Pai Nosso, que para mim, como crente, é uma oração e não uma reza, ou seja, é para mim aprender com ela, tirar lições dela e não meramente ficar repetindo como se aquilo fosse um mantra na minha vida. Na oração do Pai Nosso, uma das frases diz: seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Só essa frase já fala muito de sucesso. Porque o que a frase quer dizer é o seguinte: a Bíblia descreve o céu. Como é que tem que ser a nossa vida no céu? No céu não haverá choro, no céu não haverá ranger de dente, no céu não haverá fome, no céu não haverá lágrimas, no céu não haverá desespero. Ao contrário, a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Olha como Deus é próximo. No céu as águas são cristalinas, no céu você vai ter paz, vai ter descanso. Ora, e o que é que a oração do Pai Nosso nos ensina? Que a vontade de Deus aqui na terra é que você viva o céu. Quer dizer que a terra vai ser o céu? Não, a terra é terra. Você vai ter lutas, você vai ter gigante, você vai ter batalha, mas a vontade de Deus, o plano de Deus, como nós já falamos em uma das nossas conversas, é que você já comece a viver aqui na terra a prosperidade, a vida abundante, paz, mesmo estando em guerra, mas tendo paz no coração. Mesmo tendo desafios, mas tendo paz no coração. Mesmo tendo gigante para derrubar, mas tendo força para vencer. Então, eu acho que eu respondi as 5 perguntas em cima disso. A vontade de Deus é que você prospere. Conte uma história assim pra gente em que sua fé ela foi provada. Vamos lá.
uma história em relação à prosperidade, à saúde, ao quê? Qualquer área da vida. área. Então vamos lá. Livre. Um momento em que minha fé ela foi provada. Eu acho que o momento em que eu quase morri. Houve uma história da minha vida que eu quando jovem, quando trabalhava como representante comercial, eu fui líder de juventude da minha igreja também. Como eu já falei, passei por todas as etapas dentro de uma igreja, né? E nessa época eu tinha um hábito de, aos feriados e finais de semana, a gente ia para um lago que havia próximo. Ali a gente fazia uma espécie de piquenique, a juventude da igreja. Lanchavam, tocavam instrumentos, jogávamos bola, vôlei, as brincadeiras que tinha na época, tabuleiro, lia a Bíblia, fazia uma fogueira e nadava. E eu não sou muito bom nadar, né? Mas como líder de jovem, eu sou um eterno provocador. Eu sou um eterno provocador no sentido de eu começo e dou corda para os outros continuar, entendeu? Incentivo. Eu não sei tocar muito bem instrumento, mas eu chego lá e falo assim que faz. Faço o básico do básico, que é tudo que eu sei, e falo se vira, entendeu? É mais ou menos assim. Eu sempre fui um eterno incentivador. E eu acho que uma dessas ocasiões que eu não sabia nada, sabe, eu não sabia boiar na verdade, nadar até que nado um pouquinho, mas quando eu canso, eu sou nadador de piscina, eu tenho que segurar em algum canto. Se eu não segurar, eu afundo. Mais ou menos assim. E eu então coloquei, um dos meus amigos colocou uma vara de pescar com a cabeça, no meio do lago. E eu nadava uma certa distância, não sei dizer os metros, mas uma distância que eu aguentava nadar, chegava lá cansado, segurava na ponta da vara de pescar, ficava para fora e a ponta enfincada no fundo do lago ali. E eu segurava ali para poder descansar. E eu então incentivava os demais. Vamos lá, vocês conseguem, sei lá mais o quê? Nem eu sabia nadar. Vamos lá, vocês conseguem. E segurei ali. Quando eu descansava um pouquinho, os outros chegavam, eu voltava. Como eu estava descansado, eu voltava primeiro que eles, só que eu não sabia boiar. Eu voltava. Uma segunda vez, terceira vez. Não sei se foi a quarta ou a quinta vez. Em algum desses momentos, eu cheguei e segurei na vara. Cheguei primeiro que todo mundo, porque eu estava descansado. Eles não. A vara quebrou. Quando a vara quebrou, eu afundei. O amigo mais perto, ele estava a uma certa distância ainda. Eu afundei. Caraca. Naquela hora, sem poder falar dentro da água, lógico, mas eu pensei comigo, Jesus, agora eu vou embora. Me perdoa, eu fiz besteira. No pensamento, na infração. No meio do açude. No meio ali do lago, ali do açude, da represa, eu comecei a afundar e na minha cabeça veio aquela leitura. Se eu afundar a terceira vez, eu morri. Afundei a primeira vez, aquela cena típica, né? Você pisa no fundo do lago, fiz aquele impulso, pensando que eu ia sair nadando. A minha cabeça não saía, só saía a ponta da mão, assim, ó. Eu senti o vento só da ponta da mão. E eu afundei a segunda vez. Falei, Jesus, agora eu morri. Já comecei a pedir perdão dos pecados que eu nem sabia que eu tinha cometido. E ali eu vi a mão de Deus, porque eu disse, Deus, isso pensamento, não é palavras que você cita, né? Porque não dá nem tempo, né? Sim. Mas é tão rápido que ao mesmo tempo passa um filme na sua cabeça. Eu disse, Deus, o Senhor tem um plano na minha vida, me dê mais uma chance, mas se eu fiz besteira, me perdoe e tal. E segunda vez, agora sai. De novo, só saía a ponta dos dedos. Eu não sentia o vento pegar no meu braço, só a ponta dos dedos. E eu comecei a afundar a terceira vez. Eu já estava me despedindo. Eu falei, Deus, estou indo embora. Se o Senhor quer fazer alguma coisa, é agora. E quando eu estava afundando, eu senti a minha mão entrar dentro da água. Forte, hein? Esse amigo foi e segurou na minha mão. Ele só me puxou com força, o suficiente para eu tirar a cabeça da água. Eu respirei. Aí eu voltei nadando, sozinho. Nunca mais. Ali eu vi a mão de Deus, ali eu vi um milagre na minha vida pessoal. Eu vi que Deus tinha um plano, Claro. que não era a minha hora, que eu não podia ser tão abusado a ponto de achar que uma varinha de pescar ia aguentar o meu peso. Na época eu era jovem, solteiro, magrinho. Hoje eu sou pesadão, né? Mas independentemente disso, ali eu tirei várias lições. Primeiro, que Deus tinha um plano na minha vida. Segundo, eu entendi que para tudo na vida, ou para quase tudo na vida, há um limite, que às vezes quando você não respeita esse limite, você tem consequências, né? Você pode ter consequências sérias. Que a vida é única e é preciosa. Você tem que prestar atenção e cuidado com o que você faz com a sua vida, porque pode ser que você não tenha uma outra chance. Tem uma segunda chance, né? Na verdade, a mão do seu amigo foi a mão de Deus, né? Graças a Deus. Eu acredito que foi como a mão de Deus. Deus usou ele ali para me tirar. Porque foi um momento assim bem de desespero, né? Porque pegou na sua mão e você reagiu. Na verdade, você estava se entregando, né? Eu já tinha, porque assim, eu já não tinha fôlego para subir a terceira vez. A minha mão já estava descendo. As lembranças que eu tenho, o trauma que ficou na minha memória... Quantos anos, pastor?
Eu morava no interior ainda, eu devia ter de 13 a 14 anos. Jovem. De 13 a 14 anos. Então, assim, na minha leitura, nas minhas lembranças, eu já não tinha mais fôlego para subir a terceira vez. Então, se eu afundasse a ponto dele não alcançar a minha mão mais, provavelmente eu não subiria de novo. Eu tive um caso muito traumático na minha vida com relação a afogamento. Eu perdi 3 amigos afogados. E eu vi uma vez um morrendo. Ele mergulhou e não boiou mais. E a gente ficou procurando assim no São Francisco, né? Tinha uma cachoeira lá em cima. Ele pulou, aí eu pulei, aí eu voltei, aí ele pulou de novo. Foi a última vez que eu vi ele. Não acharam ele. Ele sumiu. E a gente ficou desesperado ali. Um monte de menina, tinha acho que uns 7, 8 meninos. E eu até me emociono porque foi muito forte. E ninguém viu mais ele. E a gente procurando, cadê o Gago, cadê o Gago, cadê o Gago, e ninguém achava. Entendeu? Bateu um desespero em todo mundo. Cara, e pra contar pra família, foi muito forte. E a gente não achou. Eu não lembro, na verdade eu não me lembro se acharam. Porque na minha mente não acharam, né? Então, chegou o momento dele, né? Não chegou o seu momento, Deus tinha realmente um propósito na sua vida, com 13, 14 anos, e lhe transformou num homem de Deus que prega a palavra para muita gente, que muda a vida de muita gente, ajuda a mudar a vida de muita gente. A minha própria, porque teve algumas situações que eu cheguei na igreja muito mal e Deus lhe usou e eu fui abençoado, fui edificado. E é o propósito de Deus. Deus tem um propósito, né? Em tudo. Então, eu sou muito grato pela sua vida, pelo seu ministério. A gente sabe que Deus tem propósito em tudo e nada acontece sem a permissão de Deus, nada. Naquele momento lá que aquele amigo deu a mão para o Senhor é porque realmente Deus tinha um propósito, né? Então a gente fica muito grato pela... Pastor, mais 2 perguntas. Vamos lá. A primeira é que a Igreja Internacional da Graça, não somente outras igrejas, né? Tem muita gente, né, que é empreendedora, empresário, né? E esse povo, quando procura o Senhor, né, para conversar, para pedir conselhos, né, eles passam por muitos tipos de problema, né? E o pessoal que está nos ouvindo, assiste esse programa, também, em algum momento da vida, pode estar passando por algum problema. Qual é o conselho ali, a palavra que o Senhor dá para eles, para levantar esse povo? E a segunda você já viu nessa tua caminhada alguém mesmo, ali da igreja, que do nada começou do zero, algo ali, passou algum tempo depois, conseguiu alcançar um certo sucesso na vida, um negócio bem estruturado? Vamos lá, então são 2 questões. Primeiro, como ajudar, a palavra é o manual de fé, de vida para mim, né? A palavra, quando eu me refiro à palavra, é a Bíblia Sagrada. Sim. Ela é o manual de fé e de vida para mim. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu entendo, tudo que eu conheço, eu me baseio na Bíblia. Eu posso estar lidando com qualquer área, qualquer pessoa, eu vou falar de Bíblia. Eu posso falar com desembargadores, eu falo de Bíblia e assim por diante. Então, a Bíblia tem respostas. Porque, pegando esse gancho, né? A gente vem de um cenário pós-pandemia e muitos empresários ali quase quebram, alguns quebraram, né? Então, falar com esse povo que... Toda empresa, Paulo, ela é feita por pessoas e para pessoas. Todo negócio é feito por pessoas e para pessoas. Sim. Eu acho que assim, um dos graves problemas que a pandemia trouxe não foi nem necessariamente a crise financeira, mas a crise, fugiu a palavra exata agora, mas a crise pessoal que algumas pessoas enfrentaram. Emocional, né? As pessoas estavam acostumadas a viver um tipo de vida e tiveram que reaprender. Por exemplo, muitos empresários, no período da pandemia, eles tiveram problemas financeiros. Mas eu lhe faço uma pergunta retórica, lógico, não precisa responder. Quantos desses empresários ligaram para os seus clientes para saber se eles estavam bem de saúde? Quantos empresários, por exemplo, foram atrás dos seus clientes para saber se eles estavam precisando de alguma coisa para que eles pudessem ajudar? Se uma empresa é feita de pessoas para pessoas, se eu fosse um empresário num período de pandemia, eu entraria em contato com os meus clientes. Não para vender, mas pelo menos para manter um contato. Você está bem? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Algo que eu posso fazer? Porque a pandemia, por mais que ninguém imaginava que fosse durar 2 anos, aproximadamente 2 anos, uma coisa é fato, ela durou, ela surpreendeu muita gente.
Então a pandemia nos deixou lições. Entre essas lições, pessoas são mais importantes do que coisas. Sim, sem dúvida. Verdade. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então todo empresário, independentemente da fé que ele exerça, se entender que negócio é feito de pessoas para pessoas e pessoas são mais importantes do que coisas, então eu já tiro uma lição de toda essa pandemia. Eu vou dar mais valor às pessoas, tanto aqueles que estão comigo, quanto aqueles que são meus clientes, ou aqueles que não são, mas poderão ser no futuro meu possível cliente ou fornecedor ou algo do tipo. Segunda questão, o que falar para uma pessoa dessa? Bem, a fé é o que levanta, a palavra de Deus é o que deixa a pessoa de pé, é o que dá força para a pessoa. A Bíblia Sagrada nos ensina que a palavra é que nos dá vida, a palavra é quem supra a nossa necessidade. Então o que eu diria para uma pessoa que está aqui agora? Como o Alderian falou em uma das falas, todo empresário, a parte do sucesso dele passa pela mentalidade. A mentalidade não pode ser fracassada. Sim. Então você deve, na minha concepção, bombardear, encher a sua mente de coisas, de pensamentos que vão te levar para frente. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, assim como imaginar na sua alma, assim será. Ao invés de ficar enchendo a cabeça de maus rumores, notícias, boatos, fofocas, crises, que às vezes você liga certos noticiários que você fica até com medo de pisar na calçada da sua casa, né? Assim, de tão violento e perigoso está a coisa. Então, se é para vencer, então por que não se encher? Alguns diriam palavras motivacionais? Não, a Bíblia não é palavra motivacional, é palavra de Deus. Mas ela tem muito mais motivação do que o maior motivador que existe no planeta. Porque é Bíblia, é a palavra de Deus. Então o que eu aconselharia a esse empresário ou essa pessoa que almeja ser? Vem para a casa de Deus, vem para a igreja, não independentemente do seu credo religioso, para que você possa se encher de entendimento. Por exemplo, aqui na Igreja da Graça, nós temos toda segunda-feira cultos voltados para esse público, que é um culto voltado para falar de prosperidade, de sucesso, o que você tem que fazer partindo do nada, o que você faz quando você está em dívida, ninguém deve dever. A Bíblia já fala de dívida. Sim. Dívida é uma bola de neve que só atrasa a sua vida. Bom seria se todo mundo pudesse comprar à vista. Ah, mas eu não posso. Será que você precisa disso agora? Dá para esperar? Tem gente que é ansioso. Então, a Bíblia tem resposta para tudo isso. Para o negócio, como negociar, quer antecipar quando as comprar. coisas, mas paga um preço muito alto, né? E não vale a pena, né, Alderan? Tem coisas que vale a pena esperar, tem coisas que você paga muito menos o custo, sim, você tem um produto muito melhor se você simplesmente esperar e fizer na hora apropriada. E como exemplo, eu não vou dar nomes aqui, até porque precisaria da autorização das mesmas, mas eu tenho inúmeros casos de pessoas, entre elas que me vem na cabeça aqui agora, é uma família que tinha uma agência de RH, lá em uma das cidades que eu pastorei, em São Paulo, e essa família tem uma agência de RH. Eles estavam quebrados, devendo o aluguel da casa que moravam. Palavras delas, né, da dona da empresa, dizia-me, pastor, na semana que nós fomos para a igreja, nós tínhamos um pão com mortandela para repartir entre a família, que não tinha mais nada para comer. Tínhamos perdido todos os contratos. Foram para a igreja, se alimentaram da fé, da palavra, começaram a colocar em prática o que aprenderam. Pouco tempo depois, ela fechou inúmeros negócios com várias multinacionais na cidade, em que ela contratava pessoas para essas empresas. E como toda empresa particular de RH, os primeiros salários, ou parte do salário, fica para a empresa que agenciou tudo isso. Em resumo, em poucos meses, eu não diria nem ano, foi menos de 6 meses, ela se tornou referência na cidade como a maior empresa de RH daquela cidade, e contratando gente para várias multinacionais. Foi um golpe de sorte? Como nós já falamos, eu prefiro acreditar que foi providência de Deus. Ouviu, colocou em prática e o resultado apareceu. Então, o conselho final que eu deixo é Provérbios 23, 7. Como imaginar na sua alma vai ser. Se a tua alma é fraca, seu resultado vai ser fraco. Se a tua alma é forte, seu resultado vai ser forte. Tem gente que se alimenta de palavras motivacionais, tem gente que pega conhecimento, por exemplo. Eu sei, por exemplo, que o Alderian gosta de livros. Os livros são fonte de conhecimento. Você pega experiências, vivências de 30, 40, 50 anos de uma pessoa, resumido em 200, 300 páginas. Sim. E você pega a experiência daquela pessoa. Então, tudo isso é conhecimento. A palavra de Deus não é conhecimento de uma pessoa. É conhecimento dado por Deus a diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Então, para mim, a principal fonte de informação, de recurso para a pessoa prosperar, vencer na vida, é a Bíblia Sagrada. Com certeza. Pastor, a gente quer agradecer a sua participação. A gente
sabe da sua agenda, que é uma agenda bem tumultuada, mas a gente fica muito feliz, né, de ter o senhor aqui no Dericast, né, comigo, com o Paulo, que é um projeto novo, um projeto que a gente vem sonhando há muito tempo, né? E como o Paulo falou, os projetos de Deus, eles acontecem na hora que tem que acontecer, porque já era para a gente ter começado esse projeto há muito tempo, há um ano atrás, mas Deus colocou agora para a gente fazer, né? E Deus tem me dado, né, paz, me dado alegria, motivação para, né, encarar esse projeto com o Paulo e com a equipe também, com a Lê, com o Thiago, com o Jocinei, com a Lucélia, que na verdade nos incentivam a continuar, né? Porque as dificuldades estão aí para todo mundo, a gente sabe que não tá fácil, as coisas estão difíceis, mas se a pessoa se acomodar é pior, né? E a gente quer agradecer a sua participação. Não sei se o Paulo tem alguma pergunta. Agradecer, né, pastor, esse momento aí de bastante compartilhamento, né? Foi não uma somente aula, para né? nós aqui, mas para Legal. muitas pessoas que Muito bom. vão assistir, vão ouvir. Tenho certeza que Deus vai direcionar uma palavra para elas, né? E para esse povo que tá ali lutando, né, Eu para quero, como o senhor falou que eu gosto de ler, eu não podia deixar de dar um livro aqui pro senhor. Obrigado. Max Lucato, conheço. Muito Caminho bom. da Felicidade. Ó, tá aqui, ó. Presente, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Então a gente tem muito a agradecer. Tenho certeza que o pessoal vai deixar um bom feedback nos comentários. Tenho certeza que cada palavra vai ajudar muita gente a sair de um poço, né, sair da prisão ali, chegar num tempo de administração, de governo na vida delas. Então, pessoal, esse foi mais um Dericast, né, um Dericast totalmente diferente daquilo que você é acostumado a ver, focado não somente na área de coisas, mas em você como pessoa, você como um filho de Deus, né? Então, esse é o nosso agradecimento. Se você gostou de um momento, deixe nos comentários, marque aí. Deixe nos comentários também alguma dúvida, alguma pergunta, a gente direciona para o pastor Denilson, tá bom? Comente, compartilha, se inscreva no canal. Pastor Denilson, deixe suas redes sociais, o povo começar a te seguir. Suas considerações E finais, aprender né? mais com o Senhor, porque é uma aula. Foi É uma aula, foi legal. uma aula. Não tem, o homem é Bíblia, né? Eu não sei o que, Pós-graduação, assim. nós fizemos aqui uma pós-graduação. Obrigado pelo carinho. Bom, a todos aí vocês que quiserem me acompanhar, as duas principais redes sociais hoje é Facebook e YouTube. O endereço é Pastor Denilson Silva. Também lá no Instagram é @DenilsonSilvaPR. E a palavra que eu deixo a todos vocês é uma palavra de ação, de atitude. Não basta você querer, não basta você sonhar, você tem que correr atrás. Eu finalizo aqui a minha participação com uma frase do salmista Davi, que foi considerado o maior rei de Israel até hoje. A sua estrela está lá na bandeira, Sim, sem dúvida. lá até hoje. Davi dizia assim: uma coisa pedi a Deus e a buscarei. Nunca peça a Deus aquilo que você não seja disposto a correr atrás. Tudo que você quiser, corra atrás, paga um preço, por mais alto que seja. Se vale a pena, pague um preço até você conquistar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. A gente falou para muita gente hoje, e eu tenho certeza que Deus tocou no coração de muita gente. Sim, sim. Às vezes você pode estar aí desesperado, sem saber o que fazer, devendo, endividado, né? Sem um rumo na vida. Beira da falência, né? Às vezes a gente está... por exemplo, eu consumo muito podcast, né? E às vezes uma palavra muda o teu dia, muda a tua história, né? Então, eu tenho certeza que Deus tocou no coração de muita gente, Paulo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Todas as sextas-feiras, às 18 horas da noite. Não perca na próxima, hein? Então, a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu, um abraço. A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela está perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste.